aí, ó, começando de novo, porque já deu errado a primeira vez, mas continuando o papo. Tô aí com a rapaziada do Mente Alerta de novo, com o Montijo, o Pilar. Tamo junto. E o que a gente tava falando aqui antes era sobre o que você queria fazer antes de ser rap, ou no meu caso, ser podcast, antes de qualquer coisa com arte, tá ligado? Os moleques aí estavam falando que queriam jogar bola. Então, continuar. Tá falando aí até uns 12 anos eu ainda tava nessa brisa de jogar bola, velho. Só que eu comecei a bater cabeça, falei, não é isso aqui não, velho. Tá ligado? O meu foi a mesma fita, só que tipo, nem foi por causa do futebol em si, tá ligado? Foi porque quando você é mais novão, você é meio empolgado, tá ligado? Eu morava em Joinville, morei no sul. Morei 3 anos no sul, morei até 10 anos, morei aqui em Varginha, voltei, fui morar no sul. Aí lá eu joguei, não cheguei a jogar na base de Joinville lá, joguei um tempinho, mas futebol depois disso, tá ligado? Só de lazer, né, Não, mano? aí nós voltei pra Varginha, aí interclasse as paradas, né? Levava a cena industrial, nossa mãe do céu. Mano, a fita é que eu, pelo menos, eu não era de jogar interclasse, tá ligado? Mas a competitividade não tá nem necessariamente no esporte que você tá jogando. É ganhar dos caras, tá ligado? A escola é assim, mano. Pô, você não joga, sei lá, vários moleques. Não joga vôlei, não joga nada. Mas chega na interclasse, filho, tem time de tudo, tá ligado? Time de tudo, mano. Até as meninas jogam, até as meninas tiram fute. Pra cara, nossa, e o fute das minas é da hora, mano. Oh, isso eu convivi muito aqui no Caribe, tá ligado? Aqui tinha, pô. Nossa, mano, tipo, aqui de esporte, mano, sempre o bagulho foi carregado, tá ligado? Inclusive, joguei uns campeonatos no Caribe, joguei campeonatos do E. Porém, no interclasse, agora tava falando de interclasse, eu tive a honra de ganhar no último ano de escola. E eu nossa, que da hora! Que era meu sonho, tá ligado? Só que falando, vou chegar, vou formar, não vou ganhar uma interclasse, né? Que nós tava na panela no último ano. Se não ganhar, fala não, né, tipo, aí o mais doido, mano, que tipo, foi os 2 terceiros anos na final. E tipo, nós era amigo pra caralho dos caras dos outros terceiros também, tá ligado? Nós era tudo chegados de fora da escola. Aí que foi melhor, tá ligado? Satisfatório. Mas, mano, é igual a competitividade quando você rima com. Eu nunca batalhei, mas eu imagino, né? Tipo, quando você tá contra o cara na final, mas ele é teu parceiro. Porque, mano, não importa se eu ganhar ou perder, tá ligado? É verdade. É a rima, velho. Eu acho a tua rima da hora e vice-versa. Tá ligado? Tem muito público que não repara esse tipo de coisa também. Um dos bagulhos que eu ficava triste, mano, era ir pra batalha e, tipo. Mano, e ver, sei lá, não sei se é prepotência minha falar, mas tipo, ver que os caras não sabiam curtir o bagulho de verdade, como é pra ser curtido, tá ligado? O que é uma batalha de verdade, tá ligado? Porque, mano, a batalha daqui de Varginha atraía muito público, tipo, que não era do rap, tá ligado? Muita gente colava, não tem nada pra fazer domingão, vou lá. Ia lá, ficava ficando baseado, tá ligado? Ficava lá chapando, mano, tá ligado? Muita gente, mano, totalmente aleatória do rap. Você via que os caras que estavam ali fazendo a parada gostam de fazer o bagulho, tá ligado? Ele ficava puto, tá ligado? Com razão, mano. Pô, porque, mano, ali você tá falando tua verdade, velho. Querendo ou não, você tá ali batalhando, é tua verdade, você tá passando ali. De escape pra todo mundo, né, mano? É uma forma de distração da vida, tá ligado? Quando, tipo, trombava o Tetelo nas épocas, quando ele fez Splash, lá atrás, tá ligado? Lá quando ele estourou nas batalhas e tal, o cara, mano, trampava de segunda a segunda de madrugada e foda-se, aí você tromba o cara no outro dia, 1h da tarde, rimando, tá ligado? Os caras gostam, mano. E o bagulho tá no sangue, né? Nossa, tipo, eu ficava impressionado mesmo. Já rimei, mano, um pouquinho, fiz trocar uns versos, tá ligado? Mas o bagulho de batalhar é outra fita, né? Vocês podem até falar melhor. Porque... Não, é o que você falou, tipo, de rimar com um parça na final é foda, velho. Até com quem não é parça, porque se você for bonzinho, os caras vão em cima de você, você vai tomar, tá ligado? Mano. Então, infelizmente, eu acho que batalha tem que ir pra cima mesmo. É sangue, né? Primeira batalha foi foda, mano. Primeira batalha. Cheguei a batalhar na época do William, tá ligado? O William fazia umas batalhas lá no centro. De campeonato de skate, os caras. Não, ele fez uma na concha lá um dia. Putz, eu tomei uma sarrafa do Léo, mano. O Léo na época tava voando, o Léo Vinícius, pô. Lá em 2015 ele tava voando pra batalhar aquele viado. Salve, Léo. Cricudo. Aí nós lá, batalhando. Fica da mãe me esculachou, mano. Eu falei, fiquei puto que você. Aí depois disso aí foi tá ligado? A batalha foi crescendo, aí entrou a batalha, na época da batalha do ET, né, mano? Que teve que depois nós tomou. Não, era a batalha do sapo. A primeira que teve foi a do sapo. Mas a que vingou mesmo, foi a do ET. Foi a do ET. Mas eu lembro que na do sapo, eu já tava, o Fael já tava, você tá bandinho rimando com o skate, tá ligado? A medalha do sapo uma vez foi um bagulho de durex, tá ligado? Uma planta assim, eu ganhei esse dia, foi nossa, medalha.
os caras ir pra batalha e tipo, mano, e só goró, e só loucurada, e aí ninguém ouve nada, tá ligado? E eu já atrapalhei. Eu nunca mais sou jurado, porque nós lembra desse dia. Várias vezes que eu era jurado, eu tava trocando ideia com alguém. Muita responsa, né, velho? E, mano, na hora que fala que ser jurado, quero. Olha, porque, mano, às vezes você vota ali, sem querer, ali, você vota errado, tá ligado? Tipo, às vezes nem vota errado, você tipo, pode ter tua opinião, mas aí a plateia tem outra, o MC tem outra, aí já fica aquela parada, pô, o cara Fica estranho, não tava né, prestando mano? atenção, tá ligado, mano? E eu Já direto perdi falo, batalha ô jurado, comigo. Já perdi batalha assim, tá Eu já ligado? prestava Fiquei atenção puto. desde o começo, filho. Aí- Eu fiquei jurado, não tem como. Já perdi batalha assim que eu fiquei puto, tá Você ligado? foi Tipo, jurado, mano? já, velho. Nossa, é uma Mas resposta. eu não gosto, tá né, ligado, Nossa, mano? Mas não gosto, é uma parada que eu não gosto, mano. resposta. Ou eu vou pra assistir a batalha, Pra curtir, ou eu lazer. vou pra batalhar, tá Mas ligado? na Mas, hora tipo, você vê que você foi escolhido pra ser jurado, você fala, Eu tinha caralho, essa que brisa, resposta, eu tinha essa mano, brisa. chamou, porque essa praga Eu, tem uma das visão maiores da- responsas que eu queria ter, igual o Montinho teve, de ganhar uma interclasse saindo da escola, tá ligado? Uma das maiores responsas que eu tive, que eu gostei muito, foi poder escolher os beats, mano. Uma vez na batalha eu pude escolher o beat, tá ligado? E aí o cara deu o radinho na minha mão e falou assim, mano, vamos, ó, cada Você hora já vê um como é põe que um tá o som. clima da batalha. É, Fala, e nossa, mano, vou escolher o vocês beat, mais vai. que eu, vocês sabem que eu gosto de um boom bap diferente, tá ligado? Sim, os lo-fi também. Sim, tá? mano. Então, tipo, foi o que eu coloquei, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou mostrar um pouco de música que esses caras não conhecem. Que não é beat do Dr. vai dar Dre, uma tá travada, ligado? né, mano? É, mano, eu botava uns beats do Mob Deep, tá ligado? Ah, Uns Wu-Tang exato. Clan. E uns caras nem se ligam que o bagulho é mó raiz. Por exemplo, mano, o Gandinho uma vez... Vocês lembram que um dia que choveu e o Gandinho teve uma batalha foda com o GN lá em cima, na Rodolfo, tá ligado? Não foi na época, não foi do nosso evento, não? Porque teve uma eliminatória pro nosso evento também que choveu, pô. Eu acho que foi essa. É, eu acho que foi no final, se essa. não me engano, foi o MK com o Gandinho. É, Passou, não Foi. Não cara? Foi. Foi, Não, lá. se eu não me engano, Mas não, eu não tá- fui nesse dia, mano. No Sul, Então, no Gandinho foi. Não, foi o MK que foi. Ah, o MK passou. Foi o MK então, que foi. o Foi o MK, MK que foi pro City Minas tem Rap 2. o MK tá com E posição foi, acho que foi nesse dia que brava, choveu, né? tá ligado? Foi esse dia que choveu. foi, mano. Então, falando desse bagulho da... Nossa, foi mal. Da referência, tipo, o Gandini mandando pro GN e tal, não vou lembrar o verso ao certo, mas ele fala assim, não sei o que, porque eu vou te dar 3 facadas igual a sua peita da Adidas. Um bagulho de 3 listras. Mas, mano, lá nos anos 80, o Mob Deep já fez essa rima. E eu fui estudar esse tipo de coisa, tá ligado? Eu, mano, tem música do Mob Deep que eu sei cantar Mas inteira sem em querer inglês. também, às vezes. Foi sem querer, porque eu fui trocar ideia depois, tá ligado? Mas nele fala, tipo, blow you 3 times, leave a mark like Adidas, tá ligado? Tipo, eu vou te... Foi o Leal, lá do RJ, lançou um EP, foi semana Eu passada. ouvi, caralho. Ele falou uma rima que ele curte Nike, tá ligado? Ele falou uma rima também nessa pegada, falando da Adidas, tá ligado? Só que eu não vou lembrar aqui a rima Tô certa. ligado. Eu ouvi o som uma, 2 vezes. Mano, eu amei esse álbum. Mano, ele é bom, mano. Ele é Vocês bom. pegaram essa época do Grime? Vocês estão Tô acompanhando acompanhando. o Grime? Inclusive, ontem veio uma pergunta pra mim, eu fazer umas perguntas no Instagram. E perguntaram, tá ligado? Se a gente tá querendo fazer, se a gente tá com os projetos de grind, de drill, mano. Eu fiz um som pros caras lá de TC lá de drill, tá ligado? Nossa, acho muito Com bom. o RD, com o Uramesh, vai fechar um som com nós também. Vai participar o Zorro, vai participar o Fael, tá ligado? É uma cypher. Bom, mas só uma pegada de TC. O outro Fael é LV, tá ligado? De Santos. Troca. Aí a gente tá fechando agora essa Cypher, tá montando ainda. Quem vai participar mais Projeto, gente, o Léo né? Vinícius tá nessa também. Foi tipo, quem tava no estúdio lá, Na fechou. hora, tá oi, ligado? tem muito dessa vivência de estúdio, né? Quem tá aí, mano, vamos Foi, gravar tipo, um som. O Fael chegou lá em casa lá, tá dormindo. Acordei naquela ressaca do caralho. O Fael foi lá em casa me chamar. Eu falei, agora eu vou ter que ir, mano, tá ligado? Eu tomei aquele banho, fui na reborda. Eu falei, vamos lá então. Chegamos lá e desceu, os caras já estavam como? No pique. Esperando, né, No mano? pique, não, já tava no pique gravando outro, tá ligado? Os caras já estavam gravando o trampo. Lá na casa do RT, mano. Já tava gravando o trampo. Chegamos lá, compramos um fardinho de breja, margem. Desenho. Fui beber tranquilo, só falando os caras. Depois no fim todo mundo já tava empolgado. Vamos lançar uma Cypher? Vamos. Vamos, já entrar aqui, começamos a letrar na hora. Não, esses bagulho é uma parada que eu sinto muita falta. Isso era mais na minha época de moleque, mano. Porque, tipo assim, eu sempre fui mais novo que todo mundo que eu colei, tá ligado? Vocês lembram, mano, que eu era muito mais novo. Quantos anos você tá? Mano, eu tenho 20 agora, tá ligado? Quando eu colava, eu tinha meus 16, meus 17, tá ligado? E pra mim, o bagulho de ir pro estúdio ver a parada sendo criada, nossa, mano, eu não era nem bom. Eu não digo que eu sou bom fazendo beat, tá ligado? Eu era muito prepotente de falar que eu queria vender um beat.
Ah, não, faz um som no meu beat. Bagulho tudo errado, tá ligado? Eu não tinha nem noção das paradas que eu tava fazendo. Eu sei mexer, é totalmente diferente de saber fazer, tá ligado? E os moleques, não, mano, faz beat, que eu falei, mano, pra Eu não mim consigo fazer a beat, parada né? é muito Não consigo maior. fazer beat, né? Saber Já mexer é totalmente Já, diferente, mano, não é que consigo, não? velho, não consigo. É Acho que a única totalmente resposta pra mim diferente. fazer Mano, beat, você tem letrar noção? e gravar, mandar guia, tá ligado? Tem Por noção ser de que fazer independente por beat, uma parte, fraga, né? da mesma forma que você produz um som, mano. Tipo assim, um som, imagina lá o Reaper ou o FL, tá ligado? Tipo, você pega lá, tem as tracks, né? Aí, tipo, tem a primeira voz, aí a segunda, tal, aí você põe um reverb, você põe um bagulho, você põe um gross beat pra mudar, compressor, um equalizador. Massa. Beat, eu tenho que fazer isso com Elemento cada por elemento, barulhinho né? do Tô ligado, beat, velho. com o hi-hat. Aí o hi-hat tem que estar no mesmo tom do grave, só que o grave não pode estar estourado. Só que se é um R&B, o grave não bate, o grave é suave. Tem que mexer no Suave. tom, né? Agora, se é um trap, o grave bate. Bom. E você fazer o grave bater no fone, cara, se você não sabe mexer no equalizador, é muito difícil. É. Outra coisa também, mano, eu nunca até troquei essa ideia com vocês, é um bagulho muito foda, tipo, nessas épocas aí de moleque, quando eu parei de colar no estúdio, tudo, tá ligado? Sumi dessa cena, eu ouvia muito o Cais, tá ligado? O Cais. Cais, da Sim, Gangueira, é um tipo, som que eu Chicone. adoro, tá ligado? Eu adoro. Um dos primeiros eu sons. Foi, eu amo os versos do simplesinho a som. produção, né? Eu sempre Simplesinho, falei isso né? pra vocês, mano, desde moleque, porque eu sempre gostei das músicas como ouvinte. Não é porque nós é parceiro, tá ligado? Sempre gostei das músicas, mano. Sempre, eu com o César, nós canta dicção rasurada, zoando, tá ligado? cantineira, E nós gosta dos bagulho, mano. Eu sempre gostei. Gostava tá daquele som ligado? pra caralho também, mano. Ficava pirando o som da gangue antigamente, hoje em dia eu não Hoje em escuto dia tanto. tá com outra É ideia, porque nós também vai Mudou. vai né? evoluindo, Só mano. nós dois Eu também, não, com os outros feats. não consigo ficar, tipo, brisando muito som antigo meu, mas hoje em dia, nem na Cachorro Louco, mano, que foi, tipo, o som que mais marcou nós Na época. na época, tá ligado? Tipo, nem ela eu briso tanto hoje em dia, porque vai passando, tá ligado? Hoje em É dia é de por época, amor, né, alta mano? frequência. Tá ligado? Eu falei isso aí, tipo, eu tinha falado, mas uma que eu escuto sempre, mano, é a Fardo, mano. Tipo, que se eu Fardo. pode passar os onde for, eu escuto, eu falo, caralho, mano. Porque é a ideia que fica, tá ligado? Mano? Eu falo, não pode deixar jamais o Fardo cair. Sempre que eu Eu tô gosto mal, muito desse clipe. sempre que eu tô mal, eu acho gosto de lá, tá muito da ligado? hora. Eu escuto essa Eliseu música. que Um gravou som pra nós que esse. eu comecei a dar Salve, muito Coelho. mais valor, mano. Salve, Sabe, salve. coisa, vagabundo. Mano, um som que eu comecei a dar muito mais valor foi o Cypher Capitão, velho. Que eu gostei Bota pra fé. caralho Papão e o também. menor, né? Mano, a Pandy chava Nossa. demais no verso, mano. Ela Chava. rima demais. E é um bagulho que, tipo assim, eu tinha um certo preconceito, não pelo fato dela ser mina, tá ligado? É porque ela entrou na gangue, ou entrou pro rolê, numa época que eu já não tinha mais nada a ver. Então eu parei de Na acompanhar. verdade, tá ela ligado? não entrou na gangue. Na verdade, quando nós fez esse som, já nem tinha mais gangue. tá É, ligado? o que eu quero dizer, tipo assim, Tem ela tipo um colou cypher com dos caras vocês. que moravam no bairro, tá Sim, ligado? sim. Ou Aí, quando cara, ela colou com vocês, vamos melhor Sim, dizer, tá ligado? Eu tinha um certo preconceito, eu falei, ah, mano, nem acompanha assim, tá ligado? bota fé. Tipo, nem- Mas você parou pra ouvir Eu depois, via pá. que o som tava lá, eu via um pouquinho, dava um like, mas eu não tinha o Viu ouvido. que eu editei esse vídeo, mano? Ficou Você da bota fé? hora, Eu ficou da editei, hora. foi E mesmo. tá ligado quando você ouve o bagulho, né? Pretensão de tipo, mano, eu sei que eu posso gostar. É diferente de quando você ouve um som, ah, vou só ouvir aqui. Porque você já tá predisposto a gostar da parada, tá ligado? Uhum. Quando você fala, não, igual, quando eu chamei vocês pra trocar ideia, você falou pra mim, mano, eu vou fazer a arte pra você. O que eu falei pra você? Eu falei, mano, eu vou ouvir todos os sons do Mente Alerta de novo, vou Pra pegar a fazer arte, estética né? da parada de novo e vou fazer. Ele falou assim, mano, mas nem precisa, é um bagulho rapidinho. Eu falei, mano, vocês foram lá em São Paulo gravar um bagulho. Não tá no É, tempo de ficar Mas fazendo essa coisa aí foi pela a nossa metade. vassourada também. Essa que você fez. Mano, independente, vocês já subiram, mano. A meta é Não pode subir. ser um bagulho que Não você- pode Mano, aquela arte que crescer. você tirou de referência do álbum do Laviela, Não. Fogo contra Fogo, Nossa, Nada. ficou muito depois louco, você né? dá um visu nessa arte, mano. Ficou muito parecido, mano. Da hora. O que eu E fiz, nós mano? curte Você esse semelhante, cara, tá tá ligado? ligado? Você pegou tipo uma mesclagem, parece que uma arte ST mesmo, tá ligado? Bagulho de prédio grafitado. As letras E também. aquele Por fogo, quê? mano, é muito parecido com a arte do álbum que chama do Laviela. Fogo vou- contra vou fogo. ver Depois depois. você vai falar, Mas vai ter caralho. bastante som, né? Mais doido que você fez Tá natural, tá pirando, ligado? Você vai falar, caralho, mano, é muito parecido. Mano. Cheguei lá nos caras, né? Cheguei em quem É fez igual a os caras. referência que você falou de fazer sem querer dar sete fatiadas. tá ligado? É, tipo, exato. Porque você não repara, né, um mano? bagulho E eu, também como que eu eu acho que é fiz bom essa... você, Pode falar, pode falar. tipo, sei lá, mano, fazer uma referência, tipo, alguma coisa em comum, tá ligado? E às vezes a referência vem de osmose, né, mano? Tipo, vem sem você querer necessariamente pôr uma Sim. referência, tá Não, ligado? você fala mesmo. Porque tipo, você estudou tanto, mano, que o bagulho tá tão na sua cabeça, igual tem sons, de tanto eu ler música, essas paradas, que eu já tive dessas vezes também, mesmo não compondo, você começa a ouvir as músicas com outro ouvido completamente Mano, diferente. É bom, né? Por
exemplo, vou dar um exemplo, não, desculpa. Não, que é isso, mano. Tá ligado no Sou Alasca do Freud, que ele fala assim, eu tenho 500 anos, eu sou o Drácula, mas vocês são muito burros pra entender metáfora. Sim. O que tem 500 anos? E só suga de todo mundo? O Brasil. Brasil. E vocês são muito burros pra entender metáfora. E eu demorei uma vida pra Eu entender. não tinha entendido agora. Agora Pior faz... que você falou 500 anos, eu ia falar Brasil, mas aí fosse outra fita, tá ligado? Mas É. realmente, cara, o Brasil tá 500 anos. Faz um 500 sentido. anos, Eu nem sei se o cara pensou isso mesmo. Mas de tanto ouvir rap, isso que eu quero dizer, de tanto ouvir rap ideologia e ficar caçando o que o cara quer dizer e estudar o bagulho, você começa a entrar na noia, mano. Mas Aí é igual- você percebe versos que não existem. Isso que você né? falou, mano, eu escrevi uma letra ontem que eu fiquei, tipo, olhando o que eu escrevi. Eu falei, mano, tem gente que vai ler isso, vai pensar uma coisa, tem gente que vai ler, vai pensar a outra. A partir do momento que você escuta uma pessoa, um MC, ele fala uma ideia, aí a partir disso você tira várias ideias do que ele tá falando, tá ligado? É igual você falou, você entra numa noia ali, tá ligado? É, O cara, o Freud falou, tá falando do Brasil, certo? Mas se ele estiver falando de outra parada, tá ligado? Isso aí é o que você tá deduzindo, cada ouvinte deduz uma exato. parada. Mas essa que é a mágica da música boa, né, mano? Cada um sente uma parada. Por exemplo, eu, de um tempo pra cá, olha que brisa, eu tava ouvindo muito grind, tá ligado? E drill. Que os parceiros meus lá de São Paulo me apresentaram. Mano, ouvi Deus, ouvi Leal, ouvi SD, ouvi. Ah, mano, Sim, vários legal. caras. Febem, você fala? Febem, o Flesos, tá ligado? Vários caras. E aí, mano, eu troquei de celular, aí ironicamente eu tive que arrumar um jeito novo de ouvir música, tá ligado? Porque era iPhone e não vou pagar Spotify. Aí eu fui no SoundCloud, aí eu procurando música e tal, dei uma pesquisada, cheguei nos caras que chama CLS, mano. Uns caras lá de Espírito Santo. E os caras fazem plug, tá ligado? Ouvi falar desse cara também. É o CLS de balão, CLS índigo. E, mano, o som dos caras tem uma estética completamente diferente. Os caras misturam a gíria carioca. Ah, eu acho que eu fraco qual que é. Não que tem um som coronel, alguma coisa assim. Não sei, Tem uns velho. balão. O de balão tem um de balão. Deve Que ter é esse tipo, cara. pá, Deve que você é sabe bem quem que tipo é os caras. crime mesmo também, né? É. É isso mesmo. Tipo, é cheio de droga na Meu minha mano foi veia. produzir um drill comigo e mostrou esse som, tá ligado? Então, mas esse, mano, esse CLS não é estranho não, Legal. mano. Não é estranho não. É bem tipo. E os caras pegou a estética de crime do Rio, só que eu particularmente acho a estética de crime do Rio exagerada. Eu entendo que é por marketing, porque vende, porque é da hora de ver. É bom você ver o clipe AK do Flamengo e ter uma AK toda da hora e você se colocar nessa realidade, tá ligado? Mas esse do CLS, os caras falam muito mais. Você sente que os caras não tá falando a real, mas você já vai disposto a isso, tá ligado? Igual, tipo assim, Borges, esses caras, eu gosto muito da música, mas você sabe que os caras não vivem aquilo ali, tá ligado? Só que os caras, pra vender música, pra ser o bandido do Rio e essas fitas, ele vai e porta a arma e fala, aí chega num lugar, não, mano, na minha apologia não, então escreve direito, mano. Então saiba querer dizer, o que você quer dizer, É tá ligado? igualdade. Exato. Fica, mas Exato. tempo pra cá. Eu gosto das músicas, mas eu fico tipo, mano, eu acho que... Mas ele é o mais tranquilo, viu, mano? Olha. Tipo, você não vê muita coisa aí na rede social, você não vê nada dele. Os caras Ele até falando explana, entrevista. né? Parece Ele é só tranquilão, mal, tá ligado? né? O cara fez o marketing dele ali, mano. Fez, o dinheiro, né, mano? Tem que saber trabalhar a tua Quem imagem. não fez, quem não vestiu uma máscara pra ganhar dinheiro? E a prata? E o dinheiro? Ninguém fala do dinheiro, Não, tá mano, é ligado? igual, tipo, foi ontem que eu vi um bagulho um bagulho de mensagem, tá ligado? Tipo, falou, quando o Santi falou que ia parar de fazer rap, eu vi um comentário do rapazinho, ele falando que tipo, foi graminha dele, eu falei, não, mano, o Santi deixou claro, do jeito dava pra ver que ele tava mal, tá ligado? O cara devia estar na depressão, enfrentando várias vidas, tá ligado? Ele falou, não deixa de ser graminha e tal, eu falei, não, é por causa disso que várias pessoas tá aí se matando, tá ligado? Tá aí Porque tá achando que é desistindo, encheção porque de saco. não é draminha, tá ligado? O cara às vezes tá passando uns perrengues de show, tá ligado? O cara vem da vivência, mano, você escuta, o cara vem da Zona Norte do Rio, certo? E ele faz uma parada, um rap diferente, mano. Totalmente É rap de diferente, mensagem, tá uma estética ligado? totalmente É rap de diferente. mensagem, tá ligado? E tipo, rap de mensagem, mano, pode pôr. Pegar a like ali depois ali. Rap de mensagem, mano, é o seguinte, não dá dinheiro, tá ligado? Dá dinheiro, mas não dá dinheiro igual você fica falando, é tipo... Você entendeu o que eu quis dizer? Exatamente, Você é entendeu isso que o eu tô quis dizendo, a máscara, tipo, pra ganhar uma vender. parada a mais, tá ligado? É, Isso, claro. tipo, aí eu vi a entrevista, eu falei com o rapazinho, falei, não é bem assim, quando você toma calote de contratante, tá ligado? Nós já passamos por muita coisa com shows, você toma calote de contratante,
Você se desloca pro local, você bota mais expectativa, chega lá, Não é nada. não é o que você esperava, tá ligado? Aí você se bota no lugar do cara, você acha que o cara tomou aquela atitude à toa. Não tomou aquela atitude à toa, tá ligado? lógico. Na época ele quis parar porque não tava fazendo bem pra ele. Isso é uma parada que todos nós estamos propícios, mano. O ser humano tá propício a isso. Tá, você tem que estar propício, senão você não vai viver direito, né, mano? E, tipo, aí ele falou, ele voltou, aí o cara falando que era por causa de marketing. Eu falei, não, realmente tava passando por aquilo. Ele voltou com a cabeça mais firme, ele se preparou pra voltar e fazer um álbum, tá Mano, ligado? e olha pra você ver, quando os caras somem do nada, o público reclama. Aí se o cara é sincero, o público acha que é mentira. Não igual o Django, mano. O Django vai voltar amanhã. Tipo, não sei se fez por marketing, se fez porque realmente quis tirar um tempo de internet, tudo. E todo mundo tem que tirar esse tempo. Mas eu falo pra você, mano, ele fez a dele, tá ligado? Porque, tipo, aconteceu a parada lá de aglomeração, que ele tava errado naquela fita, tá ligado? Ele tava errado naquela fita de aglomeração, ele Igual vai o fazer negócio da show. BL também. Tava errado, mano, tá ligado? Não adianta você falar que você não tava errado fazendo show, vai quem quer, não. Porque, tipo, eu li um bagulho que é verdade, mano. Você faz um show ali numa favela, certo? Você tá assim, Mas aí tem gente que, tipo, vai trabalhar às 5 horas da manhã, pega o mesmo busão que, tipo, de nego que tá voltando do baile. E, tipo, o nego não tem nada a ver, corre o risco de pegar corona, tá ligado? É um bagulho, mano, muito complexo. Você tá errado. Envolve muita gente. Mas não é o fim do mundo, a ponto de chegar e cancelar o cara por causa disso, tá ligado? É, Isso que, tipo, não, o jogo não. tirou o tempo dele ali. E espero eu, tipo, eu acho que amanhã ele vai voltar com esse álbum dele, mano. Ele vai passar muita vez. Ele vai passar uma visão relacionada a isso, tá ligado? A tendência é ele passar uma Mano, visão eu relacionada tenho a um isso. negócio com o Django e até preconceito total meu, tá ligado? Preconceito mesmo. Tipo, não pelo mal, tá ligado? Não preconceito de mal da palavra. Mas Django é um cara que eu não escuto muito, mano. Mas eu acho que é muito porque eu ainda sou aquela pessoa, mano, o underground é o underground. Foi pro mainstream, eu só respeito o corre, mas eu ainda gosto do underground. Porque eu acho o underground autêntico, tá ligado? Até pra mim como pessoa, mano, eu não gosto de gente que fica dizendo como você tem que ir, ou te colocando num lugar, ou o produtor... Padrãozão, o que você tem que fazer, né? Exato. Por isso que eu gosto do underground. Porque eu tenho certeza que esse escrito do Borges, o cara escreve e tal. mais livre também. Aí só que aí chega o produtor, aí eu, às vezes, imagina, mano, você escreve um som que fala de corre e tal, mas aí você não quer uma arma. Você fala, não, você é sujeito decente, né? Não vou passar essa influência ao produtor. Não, mas tá no contrato que não sei o que você tem que ter a arma, é a sua estética. Aí você perde a escolha, você perde o livre-arbítrio, tá ligado? Essa é a parada que acontece mesmo no mainstream, né, mano? Sim, Tipo, mano. sou suspeito pra falar porque nós não tá lá. Mano, me conta uma coisa também. Como que foi ir pra São Paulo, gravar clipe, fazer o bagulho direito, de verdade? E não me leve a mal, como eu falei, pode até parecer grosseria. Direito de verdade eu falo que tem um time de marketing pra fazer tudo da melhor forma, que tem um produtor da melhor forma, o clipe da melhor forma, tá ligado? Porque lá no corre que nós faz é na gambiarra mesmo, tá ligado? Mano, foi o melhor dia em questão de gravação, de vivência, tá ligado? Foi uma influência muito boa, referência. Colar com o TH do de responsa, os caras da Giramundo, tá ligado? Gian Furquim também, o cara é profissa nas ideias demais, mano. Isso foi muito bom pra gente. Deu um empurrão a mais, tá ligado? Foi um empurrão assim pra mostrar que nós não tá brincando, que vai vir mais trampo desse naipe. Só trampo de qualidade agora, com referência também. Mas, mano, não vou até ser invasivo, mas tipo, me conta de detalhe, mano. Como que é, tipo assim, como que chegou a proposta, aí depois que vocês entrou dentro da produtora, como que o cara Foi trocou um ideia? sorteio no Instagram, mano, que o TH fez. Acabou que o Montijo comentou pra caralho mesmo, tá ligado? Dedicou mesmo pra ganhar um bagulho. Eu comentei também, mas não igual ele, tá ligado? Correu atrás da Aí parada. sorteou no dia, o Montijo fragou lá, tinha um ganhador na frente, não tinha sido a gente, o cara não fez as regras certas, tá ligado? Aí sorteou de novo, deu nós, mano, e nós tinha feito certinho, tá ligado? Aí a gente ganhou o sorteio no Instagram e ganhou a produção gratuita, mano. Da música, no caso, como a gente investiu somente no videoclipe. Sério, você Pensou pagou o bastante. videoclipe? Sim. Quanto que foi? Sim. Suave, não foi quanto não? O clipe saiu aí na faixa com um K&meio, né? Foi Tá isso zoado. mesmo, um cara e meio, com Tá viagem zoado. também, passagem, tá ligado? Não, o gasto da É viagem. investimento, né, gato? Gasto, Investimento. o total foi mais de 3 mil, tá ligado? Nós deixou pra lá. Tudo. E vocês acham que... Mano, eu entendo que é investimento, porque o rap e arte é um caminho, né, mano? Você, pra estourar do nada, você não estoura do nada. A sua música estoura do nada, mas você como artista não é Foi a caminho. oportunidade que a gente precisava na hora, né, mano? Hã? Essa E, mano, a verdade é o oportunidade veio na hora seguinte, certa pra a verdade é o seguinte, o preço foi relacionado a um tipo de serviço, tem outros tipos de clipe, tá ligado? O Furk mesmo, ele também trampa
Cauê, do K-Black. É, Mano, sabe muito de gravação. Caveirinha, Sabe muito de né? trabalho, sabe muito de gravação. Ele eu reconheço a estética, mano. ele na gravação, ele grava o Nego Max, já gravou vários trampos do Nego Max, do Synths, do Dalcin, mano, que é referência pra nós, certo? Tipo, mano, pra ser sincero, tá ligado? Pode ser que ele frague isso aqui, mano. Eu não fragava o trampo dele antes, cara, tá ligado? Porque eu, tipo, eu nunca fui, tipo, fragando trampo de direção, tá ligado? Olha pra você ver como é que as coisas vai, tipo, ensinando a Te gente. leva, né? Depois disso, eu falei, que é isso, mano? Eu fui começar a ver Nível os outra trampos dele. coisa. Mesmo cara que Comecei a ver os gravou trampos os caras, dele. tá gravando nós, né? Tipo, Comecei a ver os trampos do cara, mano. Caralho, E, foi tipo, da hora. porque o TH eu já fragava, nós já fragava o TH, tá Sim. ligado? Quem que pegou um beat com TH numa época de estúdio? O Fael pegou um beat com TH. Não, não. quem que era? E aqui, DJ Kaique? não, foi o Eu DJ sei que o Kaique. Fael pegou um beat Foi o com The Sagaz pegou o DJ Sagaz Kaique. pegou um O pouquinho DJ do Kaique, The Sagaz da com o hora. Luan, eu acho. É o irmão do Isso. GN. O GN vai fazer um feat com nós também, que vai ser um pipão por Amesh. Mas, tipo, Da hora. voltando no Falando assunto de do... oportunidades. voltando no assunto do Furquinho, tá ligado, mano? Foi tipo um bagulho que abriu o leque também pra gente começar a dar valor mais também no cara ali que tá gravando, tá ligado? Tanto que depois disso, mano, mano, a gente vai fechar muito com os caras daqui de Sul de Minas, mano. É o Pedrinho Franco, tá ligado? Que a gente já fecha, mano. E tipo, Leo já tem uma Salles, amizade, o Leo Leo Salles, tá ligado, mano? A gente gosta pra caralho, tá ligado? A gente já tem amizade, mano. E a gente sabe que tem talento, tá ligado? Que a gente quer investir nos caras daqui Ele mano. gosta mesmo, tá ligado? Isso. Que ama o bagulho mesmo, E igual você vê nós, que né? esse bagulho... Você dá valor no cara que tá dentro do visual, mano. Mano, isso é essência. Eu, agora falando com a pessoa que trampou com vocês, nós já tretou muito trampando, tá ligado? Mas hoje em dia, tanto eu quanto você tá com entende cabeça, que né, nós não mano? sabia porra nenhuma que nós tava Calma, tá fazendo. ligado? Mas Tá era ligado? ego alto e tipo fé, tá ligado? Isso é um bagulho que eu sempre falei pros moleques. Quando eu saí da GA, e eu saí antes da Tem GA som que nós acabar. pagou do canal, né? Eu olhava lá, tá louco, estourando. Mano, som. eu falava Não, não, pros vamos tirar esse caras. bagulho do canal, mano. Nós fez amigo também. Tipo, Agora é só eu até amigo. comentava com os caras, eu falei assim, mano, os Ô, caras você têm deu um muito. coelhinho, Pode falar, pode falar. Tipo, eu falava até pros caras assim, mano, os caras são muito bons, mas eles estão um passo acima demais, tá ligado? E era muito assim, tipo, fazer um show é da hora, mas, mano, não acha que vocês estão lá em cima porque vocês arrumam um show, porque vocês abriram um show de um cara. E eu não tô falando de crítica, tá Hoje em ligado? dia eu falo pra você, cara. Hoje em dia, com essa Aí- ideia que você passou, eu já não me empolgo mais com Não tem muita nem coisa. tá pra vendo? pensar, Eu nós me empolgo passamos muito com muita Instagram, coisa, mano. Eu não me empolgo tipo, quase nada, tá ligado? Tanto que quando a gente pregou a parada do dia responsa, mano, fiquei felizão, tá ligado? Mas foco, Aí né, entrou o mano? corona, tá Fih, ligado? pé centrado, tá ligado? Entrou Desde o quando você corona. aí, mano, desde a hora que nós trombou o TH, né, foi tipo, do jeito que tinha que ser, tá ligado? Não foi tipo, porque a gente aprendeu muito com o evento que a gente fez. Claro, isso eu Nossa concordo. Sagrão, Isso eu tipo, concordo, mano, não isso ficar eu botando concordo. expectativa em quem a gente não conhece, assim, a gente ser nós mesmo, tá ligado? Mas Natural. já tinha muito disso antigamente, né? Mano, você tira uma foto, cola aí. Mano, você faz um beat, eu não quero saber se é bom ou se não tem comigo, não tem nada bem aí. Tá, né? Que nós chamava todo mundo pro estúdio dele. Mano, e aí depois 15 os mil. caras foram entender que, mano, É se que você é quer uma- uma banca, é uma empresa, que tem que ter Investimento setor pra também, tudo. Verdade, não entendeu, né, mano? Investimento. Depois, não, depois foi Ah. entender como pessoa. É. Não que a GA entendeu, mas vocês que estavam mais à É. frente do bagulho, falaram assim, mano, se porventura quisermos criar uma banca no futuro, não sei, a gente já sabe que daquele jeito lá, mano, Não vai ser. não dá certo, tá ligado? Então, na E, frente. e foi Mas batendo nós na curte os pedra, caras, troca ideia tropeçando, com tá todos, ligado? Também. Nós amamos todos ainda. Teve A uma amizade vez- continua, tá ligado? Tipo, Pra isso que é da hora, mano. caralho, Que a gente pra não fala, caralho. mano. Até alguns ali, tipo, já sabem, mano. Nós já imaginava isso, tipo, que tem uns que ia continuar e outros que não. E foi isso, tá ligado? Agora hoje em dia continua de trombar os caras, a mesma De ideia. lembrança, Não, de não memória. tromba os caras, a mesma ideia, tá ligado? É tipo, fica 3, 4 horas conversando. Mas deixar, faz um rolê junto, Sim, conversando, vai pra conversando. rua, vamos lá pra Que a rua, ideia é vamos continuar lá, mesmo, sai, mas tipo, Mas sempre pra foi rua, pra assim. profissional, tá ligado? Não, mas É a gente não outra entendia coisa. na época, tá ligado? Uhum. A gente era muito bonzinho na época, muito inocente com o bagulho profissional, com o bagulho que a gente queria pra Que nossa era o vida. corre da sua vida, né, Foi mano? muita inocência, tá ligado? É tipo coisa que o movimento tá ensinando pra gente mesmo. A gente vai passando coisa, eu falei, pera aí, eu tô botando dinheiro nessa porra aqui, tô gastando À tempo, toa, tô não passando é. raiva no bagulho pra mim ficar sendo passivo, tá ligado? Não. Não dá, mano. Quem quer o parada quer, quem não quer, não quer, pô. Quem não quer ficar pra trás. Entendeu? Quem- Faz direito, então não faz, tá ligado? Quem Nem entrou se for pra nessa esperar, brisa, ficar na e ansiedade. parece até furo, né, de reportagem e tal, o Riso falou isso pra mim quando ele saiu da ordem, tá ligado? Ele falou assim, mano, eu sei que esses caras, nada contra os caras, isso foi coisas no passado. Eu falei assim, mano, eu sei que os caras, no mínimo, não estão na mesma bala que eu. Eu tô muito mais além. E não de ser melhor,
Mas, mano, eu quero algo muito maior do Sério, que ficar indo compromisso, pra né? saque e produzir, por exemplo. Sim. Tá ligado? Isso é velho, mano. Isso aí, tipo, é basicamente o que aconteceu. E eu, quando depois eu também, trampava tá ligado? com design, eu falei, mano, eu gosto de fazer o bagulho pros caras da EGA, mas não dá, mano. Tipo, quero algo a mais, tá ligado? Mas eu lembro que desde quando que o Norm me chamou, eu sempre falei pra ele assim, mano, eu não sou muito bom não, mas eu vou como Passa a ideia experiência aí, de como é que trampo, você quer, né? tá ligado? Eu sempre falei pros caras, mano, eu vou como experiência de trampo, de como que é Sim, trabalhar com o aprendizado, tá cliente, ligado? tá É ligado? igual eu faço algumas produção também, não considero minha produção, tipo, 100% profissional ainda, tá ligado? Nem é por equipamento, nem nada, é mais por ter mais noção do bang mesmo. Então eu faço muita produção de aprendizado ainda, tipo. É, mano, e é bom você saber, porque na hora que você vai fazer o seu, você já escreve Mas pensando na hoje em dia, produção, essas paradas. Hoje em dia eu penso mais em não ficar tipo, gravando eu mesmo e produzir. Eu gosto só de captar a Ser voz e produzido. mandar pros caras Ser mixar, que é produzido. mais. Não, tem que ter a consciência de Já que tá tem uns fazendo caras bastante muito isso melhor. agora, né? Porque, Captar áudio e manda pros manos, mano. Também Não, ficar não, se aglomerando tipo, também, é até mais de mas não boa. tá, é o que eu falei, nós tava comentando isso antes de vir, mano. Nós tá com contato pra caralho de produtor agora, tá ligado? Isso é bom, mano. Isso nós não tinha antes, beatmaker, mano. Hoje mesmo o Spuro me mandou mais de 10 beats aqui do DK, mano, que é o produtor do Vitor Xamã, tá ligado? Mandou mais de 10 beats dele aqui. Falou, mano, ó, tô com os beats dele aqui, que eu com o Luan, Ele o MTV. comprou os beats do cara. Não, tipo, a Estrela de Terra, mano, tá ligado? É uma produtora que tá com um passo muito à frente aqui na Eu região. queria saber desse corre, mano. Eu segui os caras É, e o logo cara até mais. passou um contato do mano que mexe com marketing É o lá. Spuro. O É Spuro, o dono da né? Estrela de Terra. Ah, fé. E Ele é o o que dono. é, mano? Como que é o Mano, corre essa dos Terra é caras uma lá? produtora, tá ligado? Tipo, e o Spuro estudou isso, mano. O cara estudou pra tá fazendo o que tá fazendo, tá ligado? Você pega, você proseia com o cara, você vê que ele já fez. Tipo, Ele tem muita ele fazia o noção, tá Coliseu ligado? Cultural em Alfenas. Então, tipo, o cara já tem Uma caminhada, vivência. mano. É, mano, o cara, tipo, ele rima também, porém o foco dele é mais gestão de marketing. tá Agenciar, ligado? tá ligado? Agenciar. Tipo, tanto que ele tá agenciando o WM agora, tá ligado? Caralho. Tipo, o WM é um puta MC, eu não conhecia, tá ligado? Eu De vou te falar. funk, né? O WM de funk? Não, WM o outro MC, depois você dá uma Então, fragada lá no eu canal dos sei. caras, tá ligado? É rap underground, pô. Rap É. underground mesmo, tá ligado? Não, O cara rima não, pra não, caralho. depois vocês mandam o Mas não é link pra funk mim. não, é outro Não, nome. porque eu achei que era o WM. É porque tipo, tem o WM do funk, Sim, tá ligado? sim. Foi o primeiro que veio. Tem né, o na WM cabeça. é o mais conhecido, tá ligado? Esse WM é outro WM, É tá ligado? foda, né? Até pra nós desenvolver. Não, eu não os conhecia, tá assuntos. ligado, mano? Eu não conhecia. Tô conhecendo com as três terras, mano. O Da cara rima hora. pra caralho, o cara já é mais velho, já fez participação até na Rapbox, tá ligado? Ele tá fechado agora com as três terras. Sério? É, pô, fez um trampo do caralho agora que o Spuro lançou, não faz nem uma semana, pô. No Redbox. Ó, mais três terras. Da Ah, Redbox faz 6 anos atrás. é. Foi 6 anos atrás. Um puto de um trampo, mano. Tá ligado? E, tipo, ele tá com o beat ali do Vitor Xamã, do DK, na verdade, que é o produtor do Vitor Xamã, tá com o instrumental, ele tem instrumental do Rato ali, do Alex Lazzarini, tá ligado? Tipo, muito trampo da hora, tá ligado? Ele tem um contato desde uma rapa da hora e ele é mais underground, mano. Isso que é massa. Sim, eu gosto do underground. Ele, Eu aprecio mano, demais. se você for parar pra olhar o canal dessa STR em cima, é muito trampo, tipo, Diferente. diferente, É, tá tem ligado, muita mano? É muito trampo diferente, sonoridade diferente. Não, Os caras têm muita noção de visual, né? Tipo, coloração também, eu vejo que eles usam muito coloração. Ah, assim, pra Eu gravar, gostei isso da hora. muito da estética do clipe do Della América. comigo? Nossa, Você, tô lá, né? Foi comigo, pô. Foi a ideia, tipo, ele que fez a gravação, Mano, já sabia os pontos certinho, mano. Bagulho. O After Effects daquilo lá. E, mano, eu não. Pode ser agora, tipo, pra mim que mexo com a parada no PC. Mano, pra eu fazer o último podcast, mano, eu fiquei 2 dias trabalhando. Você tem noção? 2 dias trabalhando. Por quê? Porque eu gastei um dia, gravei em uma noite, tá ligado? Aí eu gravei a tela do meu PC. Aí tinha 2 câmeras. Aí eu tive que renderizar 2 horas e meia de um lado, 2 horas e meia de outro. Meu PC não é dos melhores. Demorou 4 horas pra renderizar cada lado. Demora mesmo. Porque é 2 horas de bruto, tá ligado? Tem que pôr em Aí HD renderizei, ainda, nossa. Aí pus aquela telinha lá e pus a câmera no final, mas 6 horas pra renderizar. Aí fiz thumbnail, os caralho, postei. E é tudo eu que faço, tá ligado? Pus a thumbnail, postei. No outro dia, peguei, baixei, tipo, cortei, postei os cortes, baixei o corte no celular, postei no Instagram, fiz as paradas. É um corre. E hoje em dia, tipo assim, na época que nós trabalhávamos junto, nem eu tinha noção de que o bagulho era tão compromisso. É complicado, mano. Você fazer uma parada, todo um trampo, você lançar um trampo na pista é muita dificuldade. E é jogar no alto, né, mano? É tipo uma roleta russa. Tipo, você não sabe, Não, mano. mano, é o que eu te falei pra você.
qual que foi a meta que colocou pro de resposta pro trampo com o DH, tá ligado? Ele falou, mas se bater 10 mil, mano. Não, nós falou, mas se bater 5 mil, eu tô satisfeito. Hoje o trampo tá batendo 11 mil, graças a Deus, tá ligado? Então, Tipo, mano. mano, Trouxe retorno monetário? mano, monetário não, tá ligado, mano? Eu entendo que retorno de caminhada, de visualização, Importante melhor. foi a Sim, conexão, nós temos, foi a com conexão, certeza. foi a conexão que a gente fez, mano. Porque, tipo, já eram os parceiros que a gente admirava. Como eu te falei, o TH, nós já conhecia o TH primeiramente, acompanhava primeiramente o Guilherme. Em 2015, 2016, naquela época nós já conhecíamos, nós já escutava primeiramente. Já, eu também escutava pra caralho. Passo do Precipício, Lange, Costa Gold no comecinho, nós Nossa, escutava. eu amo o Costa Gold, mano. TH, produziu os Costa caras, Gold no mano. Isso começo, que eu falo pra você, mano. Mixtape Epifania, Efeito Dominó. Então, porque nós trocou essa ideia com ele, tá ligado? Nós Nossa, falou, nossa. nós já acompanhava o teu trampo, por isso que quando ele perguntou, você quer fazer com Beck ou Trap? Nós falou, mano, Bom com Beck, Beck. paizão. E eu vou falar uma curiosidade pra você, mano, você vai pirar, tá ligado, mano? Esse beat que nós utilizamos, tá ligado? Quem utilizaram é o ADL, tá ligado? Caralho, Tipo, que na época, responsa. faz tempo, esse beat tava guardado há uns 3 anos ali, tá ligado? Aí na hora que ele falou, tá Responsa ligado? da hora. Tipo, de resposta, né? Ele falou, tipo, aí ele falou, né? Já tava, graças a Deus, com a letra gravada, porque, tipo, Vocês tinham caneta pronta? não, nós foi com a letra pronta, o refrão, no refrão, Vocês foi com a letra com... palmeado, mano, tá Como é ligado? que é o nome? Foi com a guia da letra só. Não, tipo, eu tava com a letra ali, mas eu fiz um refrão mesmo, por mas nada surda. Foi você que fez Fui do eu. zero. Não, tipo, eu escrevi lá no Knorr. Eu Falei, Knorr, tenho eu uma acho que eu tenho um pergunta. refrão aqui. É. Aí eu cheguei pro TH lá e cantei, tá ligado? Ele falou, Mano, mano, tem um uma refrão aí, pergunta. tá ligado? Aí Eu tenho foi. uma pergunta que eu fiquei pensando nisso. Dá pra notar que até o esquema de lírica é diferente, porque vocês estão numa vibe diferente do que gravar lá no estúdio do Knorr, do que Sim, fazer o clipe sim. no bairro, essas fitas. Teve alguém que chegou e falou assim pra vocês, mano, põe essa palavra aqui, ou escreve, ou mano, dá pra você escrever melhor de tal forma. Tipo, você cantou o refrão, mas ele fala, mano, e se você trocar essa por essa? Teve alguém que deu esse toque, ou então a letra foi tudo de vocês do zero? A letra foi do zero. A letra Foda. chegou do zero, tá Foda, ligado? foda, Do zero. muito foda, Do mano. zero. Porque eu fiquei pensando assim, pô, mano, os caras são daqui, eu não desmereço, mas ao mesmo tempo já deve ter passado muita gente boa na mão do TH, e ele deve que vai falar assim, ó, mano, ele pensa, ó, uns 4 MC já mandou essa rima de uma forma melhor. Nossa, isso não aconteceu não. Isso é Aconteceu foi tipo, dar uns conselhos igual no refrão. Ele me ensinou um bagulho que eu não sabia, tá ligado? Tipo, que eu fiz de fundo. Só quem, tipo, tem. Quem repara no Quem, no não, ouvido musical. quem né? tem ouvido musical. Você fala a palavra que eu ia falar. Tipo, eu fiz. E, mano, é um bagulho que deixa um Eles clima vão- na Foi uma música. referência do Gorilas. Gorilas ou Gorilás, sei lá como é que fala. Tá me lembrando do Tipo, aí eu fiz um refrão, ele falou que ia fazer isso, eu fiz em 2 tons, tá ligado? Isso é um bagulho que ele me passou, eu não sabia disso, tá ligado? Aí passa na Você fez em 2 tons a voz ou você fez um e ele transformou em Não, dois não, tons? não. Fiz em 2 tons, eu fiz um. Ele te explicou os É, eu tons, fiz então. Aí depois eu fiz grave. Eu fiz em 2 tons, aí ficou de fundo. Mano, produz demais, mano. Produz demais experiência, tá ligado? Tipo, que eu falo, mano. De todos os produtores que eu vi pessoalmente mesmo, tá ligado? Que eu fiquei de cara, tá ligado? Que ele vai fazendo bagulho, eu falei, o que é isso, mano? E demorou? Não, mano, ele começou a trampar ali e falou, mano, não tá nem. Tipo, ali foi só a gravação. Aí que nós ficou mais boa ainda. Mas não é possível, parece 10 que. minutinhos só. Não, parecia que ele tava produzindo o som. Bom, tá ligado? Pra nós já tava beleza. Ele falou, não, nem mexi no som ainda não, vou brincar nessa semana aí. Aí no outro dia nós foi gravar o clipe, tá ligado? E vocês Gravamos mas o quando áudio que chegou o sábado. corre do clipe? Não, tipo, já tava com o som, porém não tava masterizado. Mas o som já tava. Não, O TH a minha arrumou a ponte pergunta. pra nós. Ah, não, ele já tava com a ponte. Ele Mas conhecia quem o ganhou o sorteio, ele ia fazer essa ponte do clipe? Não, Ou foi a especialmente gente porque vai vocês deixar. chegou lá? Mano, o clipe, Foda. nós quis fechar o clipe, tá ligado? Nós falou, tipo, nós tá tendo uma oportunidade lá no de responsa. Pô, nós vai fazer um clipe, tá ligado? Nós pensou isso, tá ligado? Isso foi um bagulho de nós. Uhum. E tipo, lá, né, desembolando, o Furk também foi muito da hora com nós, tá ligado? Isso que, tipo, a mais presença foi isso. Os caras foi da hora com nós. Os caras, tipo, os caras já tem o nome dos caras, tá ligado? Mas respeitou. Em nenhum momento desmereceu nós e curtiram o nosso trampo, tá ligado? Curtiram o nosso Ser trampo. respeitado. pelo Não, tanto bagulho. que os caras quis lançar, mano, tá ligado? O TH ofereceu pra lançar no de resposta pra gente. É, Só que, tipo, Tinha que pagar uma mais? Não. a gente quis lançar no nosso canal porque a gente não tinha um trampo desse A gente nível no queria nosso canal, tá ligado? Entendi, sai do lugar, né? Não, se um mano? dia a pessoa, tipo, mente alerta, vai ver um trampo daquele lá e fala, não. Os caras responsam, Tá ligado? responsam. Tipo, tanto que ele entendeu também, porque, mano, você acha que nós não queríamos a oportunidade de lançar um trampo no canal dos caras, tá ligado? Não, No canal vocês dos não caras. acham que dava pra dar uma negociada e falar, mano, se não te pagar um dinheiro isso eu não posso não. Ah, mas postar nos dois aí quebra, né? Vai, Porque vai. aí um quebra o Acho que outro, vai tá Ah, ligado? não tem como, isso aí Aí é um quebra o outro. totalmente. tá ligado?
Não, boto fé. Mas, Porque ó, eu fico pensando assim, ó, como vitrine, mano, estar no canal de responsa é um bagulho da hora. É, pô, mas, Sim, tipo, é o que eu falo, mano. a gente queria um trampo Mas de a qualidade vitrine- desse no nosso canal, entendeu? Que a gente não tinha Sempre um quis, trampo com né, essa mano? qualidade, Desde né? Falar, sempre, desde sempre. já que pode ser esse primeiro trampo dessa qualidade, vamos lançar nosso canal. E vocês acham que tem gente aqui no sul de Minas pra fazer trampo desse nível? Lá? Aqui. Em Trampo questão, do nível de Tem, tudo. tem. Tanto de estrutura, quanto de Tem. clipe, quanto de produtor. mano, eu Aqui. falei pra você, mano, hoje você fechando um trampo com a estrada de terra, não fica muito atrás, tá ligado? Não fica, porque os caras, eu falei aquele trampo que você viu humilde do América, mano, o que o Romulo evoluiu, tá ligado? Tipo, ele tá fazendo curso atrás de curso, mano, que vai ser a gravadora, tipo, que vai ser o carro forte daqui da região. Vai ser o carro forte daqui da região, porque os caras tá trabalhando comigo muito bom, mano. Esse WM que eu tô te falando, tem muito nome no rap já, mano. Só que se eu for olhar assim, mano, eles vão ficar boca, cara. Eu vi e falei, mano, porra, que esse trampo foda, mano. Tô ligado. Porra, que trampo foda, tá ligado? Tipo, eu escutei e falei, toma no cu, cara, isso aqui, Mano. tipo, tá saindo na gravadora Sul Mineiro. Pô, tem uns caras do Verdinho, mano, com o Fael fechou já também, vi, ele só me lá gravou. de PC, não é? Nós não colamos lá ainda. Não conhecemos os caras ainda de São Lourenço, tá ligado? Da do Verdinho, porém o Fael, como irmão nosso, tá ligado? Do mesmo jeito que a gente falou do de responsa pra ele, tá ligado? Ele fala do Verdinho, ele mostrou o estudo lá do Verdinho pra gente, lá de São Lourenço. Estudo foda, mano, mas muito foda. O cara tem experiência com música, tem inteligência, já tem muitos anos de estudo, tá ligado? Então, tipo, a gente tem muito suporte aqui no Sul de Minas pra fazer a parada maneira, assim. Tem, mano, pra caralho, mas tipo. E tanto, agora o Luiz Salles comprou uma câmera, tá ligado? Ele edita bem pra caralho, tá ligado? Tem muita gente vindo na nossa região. Tá abrindo as portas. Tá abrindo as portas, a gente tá Eu fechando. sinto que é uma cena que tá em expansão. Sempre esteve e tá cada vez Deixa eu te mais. falar uma fita, voltando ao que você falou, mano, questão da Por Amor, tá ligado? Foi uma evolução boa, porque, tipo, tinha trampo nosso que demorou, tipo, 4 anos pra bater 4K, tá ligado? 4 anos, pegou 4.000 visualizações, deu, tipo, 1.000 visualizações por ano, tá ligado? Uhum. E esse trampo, mano, em 2 meses bateu 10K, tá ligado? Então foi um avanço E em não pouco teve nada tempo. de marketing. Teve Um dinheiro de teve, marketing. teve Não de sim. vocês, deles, De né? investimento nosso, não. Não de vocês. O marketing foi Saiu nosso. caro pra fazer. O que é o marketing de uma música? Isso que eu quero saber. O que o cara faz, ou pelo menos ele não vai mostrar os truques dele pra você, tá ligado? Então, Mas, pô, como cliente, o que é que o cara te oferece como marketing de música? ele ele te passa manda- uma visão, assim, tipo, de marketing mesmo, digital, tá ligado? No caso, colocar Pra valer. as maquininhas pra trabalhar pra nós, no caso. Tipo, o anúncio, aparecer em outros vídeos o seu som, tá ligado? Isso ajudou muito nós, tá ligado? A chegar nos 10K. E E o agora a YouTube gente tem voltou noção um do dinheiro de que precisa. AdSense pra vocês? Voltou um crédito pra nós, né? 250. Quando nós pôr 250 conto, vai ganhar 150. É, diz isso, né? Vamos ver se... Na verdade, o que acontece? 250 lá, filho, tem que ver esse código, por isso eu falei pra você. Tá lá no e-mail lá, mano, tem 2 códigos. Porque geralmente esse tipo de coisa, mano, você tem que bater uma meta de valor Sim, pra sim. você conseguir. Nós já mexemos com o YouTube que nós. Sim, mas tá ligado? compensa, mano. Eu não tinha usado o ADS, tá ligado? Os caras passaram pra nós a visão, compensa muito, mano. Não, Você foi uma- que igual, tá fazendo mano. um som aí, ó, pesquisa o que faz o Google ADS, tá ligado? O Vai Google ajudar no Ads, trampo né? de vocês. Né? Pra mim, mano, outra coisa também que o Mambelli passou uma visão pra mim, ele falou da uma RPM, tá ligado? Sim, Pra lançar da uma hora. música. Agora, depois todo do mundo- dia resposta, a gente começou a trabalhar com plataforma. Só trampo É. autoral, tá Tipo, ligado? tinha os trampos por fora, tinha o trampo com o Iô, de Três Corações. Que já era Spotify. Não, tal, é, ou tipo, não? sim, já era. Com o Iro que eu tinha, já era. Eu tinha 2 trampos no Spotify. Depois do Responsa, não só por amor, o meu solo. Os boys vão pra cá. Acabando energético. Tá Acabando. ligado, família? Tá acabando energético. A gente tá com a balalaica. Assim que Tá funciona. forte. Nossa, tá de todo mundo. Não, tem que comprar mais energia depois. É, ó. O João vai falar pra nós lá. Lá no Ceará. Vai, será que foi de baixo? Lógico, pô, eu conheci Você tá ele. ligado? Não, Você tá ligado? na rua de cima ali, mora o chegado Vai meu, pô. nada lá. Quem que é? Ismael, Ah, vai ali, salve Lucas, sem vergonha. Você fragar isso aí, depois eu vou dar uma passada ali pra não trocar a boca. fala pra ele ver, tá ligado? Já vou falar pra ele lá, eu vou dar uma passada depois. Ele tinha acordado, né? Mano, até eu tava pensando, você tava falando de produção e tal, de gente que dá pra, tipo, que tem gente boa e qualificada pra fazer as paradas, e ao mesmo tempo tem uns caras que eu particularmente não posso dar risada dos caras, mano. Eu não quero citar nome, tá ligado? Até pode ser o nosso tal, que nós deve saber. Os caras que faz Nossa. uns lyrics tudo torto, umas produção tudo torta. E aí, tipo, e o fato
dele ser MC é tudo pro cara, tá ligado? Hum. Tipo, vários caras, mano, e eu não tô falando especificamente de um, tá ligado? Mas uns caras que tem talento e acha que o rap é só escrever e ir pra qualquer lugar produzir, tá ligado? E pôr uma arte qualquer Mas lá. fez e muito pôr- isso, mano. Eu No entendo começo, que é uma já caminhada, fez. eu respeito a caminhada, tá ligado? Cara, Mas hoje em dia esses não caras, faz não mais me não, leva a tá? mal, esses caras, tem uns caras que veio antes de vocês no rap. Tipo assim, mano, já tá na hora de ligado, evoluir. Parece é. que tem uns caras que não evoluem. Nem na escrita, nem na batalha. O cara faz 1 ano e meio que tá mandando as mesmas rimas, com os mesmos versos, falando as palavras erradas toda vez. Tá ligado? Isso é um bagulho que eu não consigo entender, mano. Você acha que é falta de oportunidade pros caras? Não, mano, isso aí é. Ou os caras que não Eu acho quer que é de um pouquinho de verdade. falta de oportunidade, sim, às vezes. Isso aí, tipo, Ele é não tem um complicado, mano. talento É também. uma parada que eu falo. Ou às vezes tá mais por brincadeira É, também, não quer é, fazer eu um trampo sinto mais. isso, É isso. uma parada que eu nem consigo tipo, pensar em um, tá ligado? Porque eu não sei tipo, o que passa de pessoa pra pessoa, de MC pra MC, Sim, tá É um ligado? bagulho sim. importante também. Porque É, mano. E às vezes, mano, e um pouco disso também pode ser ego, tá ligado? De tipo assim, mano, é nós que faz tudo. se que não estourar sei é o isso quê. mesmo, tá ligado? Tá ligado? Nós já tá fazendo, nós tá produzindo, lançando, é isso, nós tem nossa banca e nós é pá. Mas, mano, o dia que você entender que rap, hoje em dia, não é banca, não é crime, não é pagar de pai, igual o RT falou. O RT, mano, ele é de outra geração do rap, tá ligado? Ele falou pra mim que até uns 20 anos, mano, ele não sorria, irmão. O cara não dava um sorriso. Ele parecia. Porque a inspiração bravão dele mesmo. era o Mano Brown, Ó, de mano. boa. Mó de É, boa. Mano Brown, A é. inspiração Mó de do cara é o boa, Brown, mano. mano. Boa, mano. O moleque falou pra mim, falou assim, ó, mano, não sorria pra foto, tirava nos rolês e ficava assim, ó. Ah, mas é porque tem que manter uma postura. Na Ah, eu época, também eu já gostei de tive. rap. Também tô voltando, tá ligado? Tipo, também tava um tempo, eu tava, tipo, com essa ideia de. Exatamente Dessa igual. postura, Você vai né? fechadão, mano, eu tô voltando a ficar Ficar mais de mais boa, de né, boa, tá mano? ligado? Mano, porque eu falo pra você, mano, eu não sou assim não, mano. Tá ligado? Não é. Sempre fui não mais é. tranquilão. Tipo, sou estressado, não é meu jeito, eu sou Pra dar sincero. um, né? Não, sou Tem sincero. seus defeitos, Não, seus se eu tiver qualidades, que falar, né? eu vou falar, tá ligado? Sim. Tem conversa. Mas, tá ligado? Não sou um parceiro de ficar, tipo, ficar pagando de fechadão, não. Eu gosto de trocar ideia, curto trocar ideia, tá ligado? Também, eu sou Eu bem, acho que bem de boa. aí a gente tem que ser assim mesmo. Então, aí esses caras que não evoluem, às vezes os caras, porque os caras não tá afim de aprender um bagulho novo. Ah não, É. deixa esses caras lá. Mas isso aí até o povo mais. Deve que ter gente mais antiga, tipo, faz dentro da mil anos. Tem muita gente que deve ser assim, né, mano? Tipo, não vou citar Espera o. o cara chamar. É, pra dar um especificamente, feat, tá ligado? a gente Não, vai só pra falar. fazer um feat sem me é, chamar. Tá Vamos ligado? falar especificamente em um, porque, tipo, o rap, mano, tem muito rapper que tipo, foi montado por ego, né, mano? Na história do rap, tá ligado? Sim. Tipo, por isso mesmo que a gente, nossa, perdeu vários ídolos, várias referências, tá ligado? Sim. Vários ídolos, várias referências. Imagina, mano, se tipo. Só bota, Se tipo, topasse. Não, o Sabota nem tanto, porque o Sabota, pelo menos a pessoa que ele parecia ser, não era uma pessoa que ficava caçando confusão, mas tipo, você pensa assim, mano, o Tupac, o Notorious, tá ligado? O Tupac, o os caras eram os caras, não, os né, caras, mano? tipo, os caras viviam a vida, tá ligado? Gangsta, tá ligado? Do bagulho, viviam a vida gangsta no bagulho. Se a pessoa, tipo, vocês não vivesse isso, não quiser, tipo, viver isso na parada, tá ligado? Se bem que era a realidade dos caras, de onde eles veio, tá ligado? O Nota veio do Brooklyn, tá ligado? Já era uma parada, já era uma realidade diferente. A mesma fita, os caras veio de uma parada diferente. Mas imagina se vocês estivessem vivos até hoje, se eles não tivessem tido treta, conflito, tá ligado? Tanto que a gente teria ganhado com isso, tanto que o hip hop teria ganhado com isso, tá Então, o ligado? Sabota, eu uso de exemplo, porque, tipo assim, mano, rapper lá nos Estados Unidos, eu acredito, como pessoa como ouvinte, que o Sabota ia ser o rapper mais americano do Brasil. Em que ponto eu quero dizer? Lá nos Estados Unidos, o cantor, ele dança, ele atua, ele escreve, ele dirige, ele é um artista completo. Quantos MCs você não vê fazendo filme? O John Cena, que é lutador de WWE, faz filme, tá ligado? Tipo, sei lá, o The Rock lutava WWE, tá ligado? Então, tipo, os caras é um artista Mas completo, você mano, é pô, um você show. eu conheci antes o Exato. Esse por filme antes, quando eu era mais novinho, tinha Antes de 9, saber de rap, 9, 10 mano? anos de idade, eu vi os filmes dele, nem sabia quem que era ele, tá ligado, mano? Depois que eu fui ver os filmes. Mas é o cara de tal filme, né, Eu mano? acho que os filmes influenciam no clipe também, umas ideias. tá Não, ligado? mano, Uns é o que filmes ele falou, é você visão vê, mesmo, mano. você Tipo, vê. pra mim o Sabota é o melhor rap que a gente já teve aqui no Ele país. seria o cara
que ia pro Faustão, que ia pra TV Na aberta. Porque época ele era. que ninguém ia, tá ligado? Exato, é Porque ele isso era que eu quero dizer. zica, tá ligado? Ele era o cara que ia fazer. Mano, se coloca. Imagina aí, tá fazendo igual tem a novela do crime hoje em dia. Imagina se tem um traficante que é aquele traficante que é o bonzinho pra favela. Pô, o Sabota é um Ele personagem já fez um filme, perfeito. né? Ele participou de filme já. Carandiru? Carandiru. Não, ele participou de outro também, eu não vou lembrar qual que é. Que ele mandou uma rima também, menino Negrão, vermelho batom, ele mandou a montar, tá ligado? Mano, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu vi também essa cena. E participou do Carandiru também, que eu tô ligado. Participou da nação da Rita Cadillac, que eu tinha colocado até de cabo no Face, pô. Que da hora. Foi mesmo, tá Tem que da garrafa crescer, lá. nossa, que isso, pô, o cara era zica, mano. O Ele cara, era tipo, foda, né, o mano? cara que, tipo, ia chegar e ia roubar a cena mesmo, tá Um ligado? bagulho que eu tava reparando, isso mais como produção musical e beat, essas paradas. Antigamente, o Neo, eu aprendi isso com o Neo Beats. Tá ligado o barulhinho do GTA? Uhum. Tipo, eu nem preciso fazer o barulho, vocês sabem do que eu tô falando. Do sintetizador do GTA. O nome disso, o nome do plugin no FL é Organized Trio, tá ligado? Que é um plugin sintetizador. Mano, lá antigamente, na época de facção, de Racionais, de trilha sonora do gueto, essas paradas, já usavam, tá ligado? Nossa, Usavam sintetizador, mano. E eu fui aprender com o Neo Beats em 2019. Eu Não. paguei com TH no Por Amor também, você pagava esse negócio de sintetizador. Eu acho que o Dr. Dre fazia muitas paradas. Já né, fazia, mas, mano, É, você tem pô, noção do virou que filme, é tá ligado? Mas, mano, tá o ligado? tamanho que era a produtora do Dr. Dre da vida. Mano, você olha Nossa, essa os parede dos caras aqui. deve ser Mano, bala um demais. Mas até no sintetizador. começo, tá ligado? Tipo, no Não começo tinha você viu que o cara era programa. diferenciado. E não tinha programa, não tinha um Você PC viu que o cara era bala. diferenciado. Mano, o sintetizador era uma caixa enorme com um monte de bagulho, tá ligado? Os estúdios, É, mano, verdade, eram uns na bagulhos de antiga, ficar né, cara? aumentando e Tiro diminuindo. de E só no referência de filme, eu tiro de referência de filme que eu vi, tá ligado? O próprio filme do NWA, pá, história. O Dr. Dre mesmo, nos anos, tá ligado? Começou no NWA, se eu não me engano, nos anos 70. Ele no Scratch, tá ligado? A habilidade que ele já tinha, Já, tá ligado? é, Que olha. isso, cara? Bagulho, tipo... E é difícil, mano. Então, o amigo nosso, o Breno, falou isso. Já tá dando essa ideia com o Bar, mano. Que, tipo, esse dia não sabe, cara. A dificuldade que você acha que é fácil fazer o Scratch no Não vinil, é. é difícil pra caralho. Às vezes, Pra não arranhar o vinil também. na verdade, não é nem no vinil, né? É na mesa própria, na picape, o né, mano? certo é na É picape. picape. Que ele falou, mano, Na época, imagina. que ele no tem vinil. um bagulho de vinil lá, ele falou, tá ligado? Que, tipo, no vinil em si, não é bom fazer, porque arranha o disco. O certo mesmo é fazer na picape, tá ligado? Fazer a É, paradinha, não, a tipo, controladora também. mas é mais Tá difícil. ligado? Mas não Porque é ele é muito tão, uma tão controladora. profi igual, tipo, é na É, picape. É próprio pra você fazer a é. parada, tá ligado, mano? É próprio você fazer a parada. Mano, Tá o Scratch é um bagulho. Isso vem do hip hop, né? Que é os 4 pilares do. Mas é pouca gente faz isso hoje em dia, mano. E é uma parada que eu piro, tá Eu ligado? também fiz pra Piro muito caralho. no Scratch, tá No ligado? boom bap, então, dá uma Mas é classe. principalmente, tá ligado? É, tipo, é outro põe tipo. Scratch, mano. Vai, pô, eu tô com os contatos, Esse agora tá ano com mesmo vai contato. lançar, né? Tô com contato de beatbox, de scratch, tô buscando isso tudo, tá ligado? É uma parada que eu gosto de ir mais em cima disso, tá ligado? Eu gosto É um bagulho que te completa como artista. É uma das coisas que você, como artista, mais admira num beat, por exemplo. Mano, eu gosto muito de boom bap, mano, tá ligado? Igual eu, E mano. Eu Eu sou. curto boom bap, tá ligado? Obrigado. Tipo, escutar, eu gosto de escutar muito trap também. Agora que eu tô, tipo, me desapegando pra fazer mais trap, essas paradas, tá ligado? Porque, tipo, eu gosto de rimar, mesmo rimar sendo boom bap. Consumindo pra pegar estético, pra entender como Ah, os porque, caras- mano, é da hora, tá Esse ligado? também, É, né? trap, Meus primeiros som foi um boom bap, tá? porque trap é da hora, tá ligado? Trap é, tipo, você fazer um trap aí, tipo, utilizado mesmo, uma parada da hora, mano, é da hora. O beat Mas do trap te trap envolve, mano. Tem uma diferença de ideia, né? De O beat, beat não, também. é o que eu tô falando, Muita tipo, diferença. o que eu tô falando dele é exatamente o que eu tô, tipo, a abertura de ideia que eu tô tendo pro trap agora, tá ligado? Sim. Tipo, hoje eu vejo o trap de uma outra Ainda pra forma. lançar um trap agora. 2 trap que eu tô pra lançar, né? Um Fael também. Já com o GN, né? Tem o GN com o Uramesh também é trap, tá ligado? Tipo, Produção do abrir minha cabeça pro trap, tá ligado? Tipo, fazer trap. Mano, Buscar fazer mais trap hoje em dia, Só que porque ideologia a gente fez Sim, nesse caso, sim, com sim. é um trap com ideologia, ideia, tá tá ligado? ligado? Porque, mano, que é a nossa fita. tá ligado? é passar a ideia, né, mano? É, um não, trap. dá pra não dá pra fazer uma rima diferente do que Mas é o diferente, a sua mano, estética. diferente que totalmente. antigamente a gente fazia trap, ficava fazendo flow de boom bap no trap, tá ligado? Essa Sim, não, essa né, tá a gente tipo, não sabia tá Entendeu fazendo o uma trap, parada, né, né? mano? Tá fazendo uma parada, tipo, não, tá na levada do trap, tá ligado? Eu escutei muito trap pra, tipo, hoje falar, hoje nós tá fazendo uma parada na levada do trap. Antes eu fazia trap,
Achando que ela fazia boom bap no beat de trap. Exatamente, tá ligado? Isso, tipo, Sim. mano, isso é foda. Tá ligado? Pegar, querer fazer o quê, né, mano? Não, porque, tipo, eu gostava de rimar boom bap, cara, tá ligado? Tipo, eu só fazia boom bap, tá ligado? Então, Aí mano, botaram um beat, mano, é igual eu. Eu me perdi nesses bagulho aí. Antigamente eu só escrevia e não rimava, não fazia freestyle. Aí colando muito com os caras da batalha, tá, aprendi a fazer um free, tá ligado? Aí rimava com os caras. Aí não consigo compor mais. Porque todo beat eu mando aquele, não é nem quadrado, porque tem um flowzinho. Mas tá ligado aquele 4x4 basiquinho de batalha? aham. Só que eu fiquei rimando tanto tempo e fiquei tão bom nas palavras que eu esqueci de treinar meu flow. Aí o meu flow ficou a mesma coisa, tá ligado? Aí eu ia escrever em qualquer outro beat, parecia que eu tava rimando. Tá ligado? Porque era flow de batalha, porque eu fiquei nessa. Meu jeito de rimar virou jeito de batalha. Agora imagina o contrário. Mano, tem Os caras que sempre rimou na batalha e aí tem que ir pra um estúdio fazer isso totalmente aí, mano, diferente. isso é uma parada, tipo, não dos MC de Varginha, tá ligado? Isso é uma parada dos MC nacional De mesmo. todo mundo. Tem muita gente de batalha, velho, que vai rimar no estúdio e apanha, tá ligado? Tipo, que chega muito flow de batalha, tá ligado? É isso que eu quero dizer, Muita mano. gente, Isso que tá eu ligado? quero Muita dizer. gente. Muito também. Famoso, que tá manja ligado? também, né? Famoso Uns mesmo, que, tipo, tipo, cara. na rima de batalha que você fala, puta que Mas pariu. eu acho que ajuda a criar um flow. pra você Mano, batalhar, tá o ligado? Orochi, mano, o Orochi, mano, pra mim, mano, você será que você, mano, é um cara que, tipo, na batalha, o Orochi é brabo, tá ligado? E ele rima pra caralho também na Sim. batida, tá ligado? Brincando Você joga ou não. beat de trap, o cara rima. Pagode. Se você jogar boom bap, ele Sim. destrava, tá ligado? Pagode. Pagode, ele destrava. Mano, tem Joga um- samba, ele destrava. Eu, O cara aí rima você pra vê, caralho. falando até de underground de novo, Você vê esse cara. eu fico ouvindo, tem música, tá ligado? Quando você gosta tanto da prévia, que você dá um jeito de baixar a prévia pra você ouvir, ou você acha um som muito obscuro, que é só você que gosta, você dá um jeito de ter ele no celular, esses bagulho. Tinha uma prévia do Orochi que ele tá cantando uma música de Exalta Samba, mano. E eu fiquei ouvindo um bagulho miliano, tá ligado? Que eu gosto da voz do cara, mano. A voz do cara é muito da hora. Entra na mente, né, E mano? quase Você que eu vai caio na ilusão, tá ligado? O cara é muito monstro, mano. Eu caio na É Eu muito gostei, bom, comecei velho. tipo, a admirar o Orochi musicalmente, depois da Main Street, foi, acho que não foi né, com a gravadora, ele não foi, acho que Main Street foi um som que ele lançou, não foi? Era Main Street mesmo que chamava, né, um som que ele lançou, um boom bap, um boom bap que ele lançou, que ele falou, é o rap, é o samba, é o trap, é o hip hop, é o funk, é a porra toda, tá ligado? Tipo, não vou cantar certo aqui agora, porque eu vou cantar com um flow do caralho, ainda fez um refrão, e sempre te falei que Você vai levar Mano, um absurdo. tá ligado? Agora a melodia pra caralho, tá ligado? Tem uma melodia na voz do cara, meu irmão. Não, tipo, você vê, mano, esse é um momento diferenciado de fazer, mano. vocês. Quem faz muito isso, mano, é o Red, tá ligado? Outro cara que eu tô ouvindo hoje em dia, mano, ele fez um som agora aí que ele lançou, o último, mano. O que ele fez, tá ligado? Tipo, estética de trap, tá ligado? Fodendo, fumando maconha. Ele fez uma estética no trap ali que ele lançou, tipo, uns mais de 3 flows no som, tá ligado? Tipo, mano, muito foda, mano. Muito foda. Eu vi o C3 fazendo um react, ficando de cara, falando, mano, ele consegue fazer um jogo de palavras ali, mano, que não é qualquer MC que faz isso, tá ligado? Até falando disso, um dos caras que eu quero trazer, não aqui, porque eu vou ter que fazer online, eu gosto muito de medley, de funk, tá ligado? Funk na palma da mão. Mais até do que produzido. Por quê? Porque o medley de funk, igual tem um cara que gosta, é o GH Madrão, tá ligado? Que fala, ó meu bem, com você quero ir ao É da hora o bagulho raiz, né? É gostoso, não é? Tá, Você ir pra uma muito resenha, tá tomando um goró e todo mundo puxa a palma, aí canta da leste, É igual quando tá vazando a aula, tá ligado? Os caras. Exato, essa que é a brisa. Eu E aí, mesmo por comecei a exemplo, rimar brincando isso também, vazando da aula com os meus parceiros. Sempre mandava uma rima zoando. por assim, exemplo, pá. esse GH Madrão, essa música que ele Tem canta, muito MC de funk que deita no trap, né, mano? Os cara, caras o Kian, revolução que é o mesmo, rei do tá ligado? funk, cara, era Caralho. MC Renan alguma coisa. Caralho. E ele já tem, porque O nós é gordinho da ruim. revoada, mano. Cê é louco. Tá ligado? É Tá porque louco. nós é ruim e o E cabelo ajuda. É um funk. né? Tem, Eu tô ligado, tem na- clipe dele na cantando na praia, praia. antigão, e agora com clipão, tipo, É, atualizado, isso é tá muito ligado? foda, Muito muito bom. foda. Queria Tipo, fazer um feat com ele aí, tá louco. esses mano que eu não. falo do funk, que nós estávamos até trocando ideia de melodia, fiz pro Kian, que nós tá falando de melodia, tá ligado? De medley, de funk e tal. Palmeira da mão. E aí tem um mano que eu. Uns manos que Muito eu assim, já rimei gosto. muito assim, Não, ó. disso que nós tá falando. É, uns manos que eu gosto muito. É os manos lá do Olinda, mano. Lá do Jardim das Rosas. Mas os caras nada a ver. Os caras têm tipo 100 visualização na música, 200. Só que eu gosto muito dos caras, tá ligado? E por ser underground, eu tenho um contato com os caras.
Eu consigo chamar ele, mano, você não tem um tempo pra baixar um bagulho pra nós fazer entrevista, não, tal. E aí, por exemplo, nós tá falando de melodia, do bagulho do Orochi, por exemplo, na música Main Street, você nota que se você tirar a parte letra da música, se você tirar que tem palavras ali, é um som, tá ligado? O funk faz muito isso, o medley de funk. Isso que eu tava falando, tá ligado? Porque no funk ele fala tipo assim, ó meu bem, com você quero ir infinito e além, casem. Agora pensa no piano. Não é uma música. E antes de você saber que isso tem letra, já é gostoso de ouvir. Essa que é a mágica do bagulho. O Orochi bate nessa mesma tecla. Já é gostoso de ouvir antes de você saber o que ele vai falar. Mano, Antes de importar a a palavra, tá ligado? A pira que eu tenho relacionada ao instrumental, mano, é com gaita, tá ligado? Quem fazia Acho muito da isso hora. era a Ezeoma, mano. Eles faziam muito isso, tá ligado? Tipo, tem um som dele lá, o trem, tá ligado? Que tipo, era um som carro forte deles. Pesquisava a Ezeoma, apareceria o trem. Quando nós era mais novo, eu ouvia, tá ligado? Começou, tipo, ouvindo a Ezeoma, eles tacavam muito gaita no som, mano. Tipo, eu tenho essa influência do rock, como eu tenho influência de rock também, tá ligado? Agora eu vou fazer squad, mano, pra jogar uma Tá gaita ligado? no Eu som. sou pirado em gaita, mano. Destacar, fazer rap, mano, tacar gaita, mano. Acho que, tipo, encaixa muito. Um instrumental, tipo, Melódico, guitarra, tá ligado, mano? harmônico, né, O mano? Vitor Xamã tá fazendo uma pegada no som. Você curte o Davizeira, mano? Já ouviu o Davizeira? Eu curto, mano. É um mano que canta com Xamã. Mano, pensa num flow. O flow não é nojento, mas ele é do Nordeste. Então ele é muito zen, tá ligado? Só que ao mesmo tempo ele fala de revolta num tom de Ele é deboche. daquele nojo, Mas não é nojento, tipo. Não, nojento no sentido. É tem tipo dois de sentidos. deboche, é o nojento do deboche. Mano, mas o deboche no rap é bom, tá ligado? Tipo, quem gosta de rap, tá ligado? Tipo, quando fala nojento, eu sei certinho o que você tá falando, é aquele nojento bom, tá ligado? Você fala, No flow, né? Sabe quem eu senti isso batalhando? GN. GN é um moleque que eu sempre senti uma imponência de voz diferente com de nós, todo pô, mundo. vai deixar um som com nós aí. Mano, você já ouviu o Black do Rio? Que Já, era da pô. banca 021? Já, pô. Então, o Black, eu sinto que o GN tem no sangue o A rap. É a pegada mesma do coisa do Black. Black. Mano, o GN, mano, ele aqui da cidade, faz o rap mais, tipo, nessa pegada, GN, Black, Jonga, tá ligado? É ele, tá ligado? Tipo, e, mano, tá ligado? Porque eu tô na revolta. Como ele Tipo, admirava, um bagulho como ele assim. Pode admirava, falar disso, tá Esse ligado? é muito foda. admirava o trampo nosso, tá ligado? E eu também admirava o trampo dele, nós já tínhamos trocado essa ideia. Eu que nós um dia, não foi com quem? Foi com o Spúrio, né? Tava trocando essa boa, né? É, que ele Nós falou, falou, tipo, qual MC daria bom vocês fazerem um feat? E nós, na tipo, cidade nós de pensamos vocês, no tá ligado? GN, tá ligado? Quando nós chamei o GN, mano, ele vai me comprovar isso aqui. O GN falou, mano, já tava esperando esse convite aqui faz mil anos, tá ligado? Eu falei, mano, que isso? Correndo atrás disso. Não, porque, né, tipo, mano? mano, você vê que o cara admira o nosso corre e nós admiramos o corre do Moleque cara. é bom, E nós não ele tínhamos trocado essa é ideia, tá Não tinha ligado? chegado, Isso que é né, uma coisa louco, tá ligado? Quando colou lá no estúdio, mano, inclusive vou dar só um spoilerzinho, tá ligado? Colou lá no estúdio que nós, ele mandando o som, na hora que ele tava mandando, eu visualizei um refrão lá, tá ligado? Eu falei, mano, isso aqui dá um refrão. O refrão foi a letra dele, tá E ligado? você bota fé que essa brisa de ter achado o refrão foi algo que você aprendeu lá em São Paulo. Mano, não foi em São Paulo, mano, isso aí é de É de antes. músico, É de né? antes, É tipo- É eu natural, Mas né, a mano? Eu acho refrão, mano, eu sei igual. Vou falar melhor. Na verdade, você fez a mesma coisa que o TH fez lá. Algo que era sem compromisso, você teve o olhar e o ouvido musical de falar, pô... Mas na verdade, lá em São, mano, eu já cheguei nesse refrão. Aí eu cantei, ficou bom, aí ele curtiu, tá ligado? O Knorr já tinha curtido, o TH curtiu, eu falei, então vamos trampar nesse refrão. Mas eu que fiz esse refrão, eu falei, mano, isso aqui dá um refrão. Tipo, graças a Deus, tá ligado? Eu posso falar isso. Não sendo egocêntrico nesse nada, não. Eu tenho uma facilidade pra fazer refrão. Cada um tem sua Tá facilidade. ligado? Eu tenho uma facilidade pra achar refrão, pra fazer refrão. Tipo, às vezes eu vejo esse refrão da forma mais simples, mano. Igual esse refrão desse som pro GM. É difícil ter esse refrão, porque tipo, não é um refrão cantado, tá ligado? É um refrão rimado. Mas eu falei, dá um refrão aqui, tá ligado? É Porque, solto, tipo, tá ligado? é Soltão solto. mesmo. Vem junto com o verso, Solto, né? Eu pegando essa facilidade de fazer refrão, mano, tá ligado? Porque eu sei que produz, você sabe que, tipo assim, ó, é tipo, verso, refrão e verso, tá ligado? Então, tipo assim, quando vem o refrão, dá uma quebrada na música, tá ligado? Dá mais É o básico, tá ligado? Dá o Então, a base básico. aqui, Fabinho, certo? Eu não vou Põe um perder. pouquinho de energia. Não, eu não vou perder essa oportunidade, não, certo? Não vou perder essa Refrãozinho, oportunidade. dá um pá no som, velho. Você é louco. Mano, um bagulho que eu reparei, ele falou que tipo, a habilidade Ô, dele é mais... patrocina nós, velho. Porque eu te falar pra você, né? Toma isso aqui faz uns 6 anos, baralho. Não é de Mas hoje, é não. louco, né, Já podia mano? tomar várias coisas de qualidade hoje. Nós preferiu a nossa qualidade, das antigas. Baralho. Raiz, né, mano? Patrocina nós, tá ligado? Se você patrocinar nós, Deixa aqui, ó, deixa aqui do lado. tá ligado? Ah, nós não tá tomando drinquinho de luxo, não. Esse aqui nós tomamos de muito tempo, velho. Eu não ia perder essa oportunidade.
Marca a balalaica. Marca a balalaica. Nós ganhamos um patrocínio da balalaica, mano. Todo rolê que nós for, nós vai levar ela. Porque, mano, já É raiz, demais né, isso aqui. mano? Isso aqui é raiz, velho. Tem história. Tem história. Ah, o que é isso? Isso aí tem história igual várias histórias. Mas Igual essa aqui- várias histórias. Mas essa aqui é especial, velho. Não podia perder. Pô, tem Não tem pouco goró. energético ali, mano. Tem, tô ligado. Tem muito goró e pouco energético. Mano, a fita é tipo, Ok. esses goró. Tem um refresco, não? Não, mano, faltou, velho. Eu Suco? não trouxe nada, Põe não gelo, trouxe acho que tem nada. mais gelo. O gelo não é balalaica. O Não, fã. mas põe mais, já vai dar uma erguida. Vai gravar caldinho depois já. Mas é o podcast é alcoólico. Pensar que vai derreter, tá ligado? Vai dar Vocês um mais líquido. bucão, rapaziada. Não, vamos pegar um pelo menos um suquinho ali no Ceará, House. Pode nós ir lá, mano. Depois. Eu não vou descer ali embaixo, né? Ai. Vamos falar dos pitch, mano. É, mano. Fala mesmo. Qual o projeto que tá vindo? Que vai sair primeiro é o com o Fael, né, Matheus? De Santos. Já mandamos a guia, mandei hoje pro Macau. Beatzão, monstro, tá ligado? Mano, tô morando em Varginha. De onde que ele é mesmo? Macau? Macau? É. Posso, pelo menos. De Posta, morando Conheci aqui. ele em Poço. Não, mas esse, o do Fael não é Macau, não. É É, verdade, é o RLX esse. Não, Vai não, sair é, primeiro. se eu não me engano, é de Salvador, tá ligado? Quem apresentou ele foi o Três Corações. Aí esse aí ela tá fechando com ele direto, mano, moleque sangue bom. Vou te falar pro seu irmão, talentoso do Salvador. pra caralho, tá ligado? Mas talentoso pra caralho, mano. Salve aí, tu é pica, irmão. Tá fechando vários com ele, tá ligado? Não é um, dois, sei lá, não, tá fechando vários com ele, tá O ligado? GN vai ser o Macau, tá ligado? Beatzão, monstro demais, mano. Bem sombrio o beat. Uramesh, pô, Uma levada bem. Joga Uramesh, até com nós Joga também. Uramesh, filho. Nossa, o moleque é brabo também, vai representar. Esse aí eu conheci Ele lá em com- TC. Ele com o GN fez a liga certinho, tá ligado? É a mesma pegada, Os né? caras se comunicou musicalmente. Certinho. É porque a linha do GN também é a do Uramesh, tá ligado? Eu conheci ele lá em TC no dia que eu fui na casa da RT, pô. Eu falei, mano, esse mano é bom pra caralho, mano. O flow dele é rasgado, tá ligado? Eu acho o flow rasgado muito bom. Você vai fragar, depois no som pronto você vai falar. Demorou. O som pronto, mano, tá vendo uma linhagem boa. Tem um trampo com o de Santos e tem um trampo com os caras lá, com o GN e com o Uramesh, tá ligado? Os dois já tá pronto. Agora falta só masterizar. Tipo, que tá gravado, que eu quero dizer. Uhum. Eu tenho um trampo com a América, com o Rodrigo. Tô com um trampo solo que eu gravei ontem, Mano, escrevi ontem. Ó, os caras vão poder falar melhor pra mim, mas vocês que conversam mais com eles. Mano, faz tempo que eu não vejo som do Controverso, mano. Nunca Agora vi é verso. vídeo. Não, É verso, não, desculpa. sim. Agora é versa, pô. Eles lançam Tá lançando, pô. Eles lançam um com Zohan. com o Johan, né? Zohan, agora é Zohan. É Zorra? É Zohan. Lançamos um com o Zohan também. te falar pra você, mano. Interessante. Moleque brabo também. Não sei se você tá fragando. Eu ainda não. Eu ouvi os últimos sons, mas é aquela pegada. Ainda não ouvi com a pretensão de gostar, tá ligado? Tá Passou, eu abri, dei o like, ouvi 5 minutinhos. Tá com nós. O Zohan é família também, mano. E ele tá lançando os 2 trampos por semana, mano. Não sei o que ele tá arrumando, ele tá embalado, filho. Só força, então Bom. não corre, né, mano? Não. Pode fazer o bagulho. Mas Você pra isso fora. sabe o Dantas LZ? Não, mano. Não, Mano, eu falo eu com participei você dele, de eu fora participei. da cidade. É, mano. da cidade. Ele vai sair no Não, de mês fora, seis. então de fora da minha boca. Eu tô de livre, fora Ele da faz minha mais boca. love song, Fraga, mas tem um vocal Qual que é o brabo nome do também. mano? Dantas LZ, mano, o moleque é brabo. É o Dantas. Ele fez a ponte, né, colou lá no JR, né, fez um acústico brabo, vou participar do EP dele. Vai sair no mês 6, tá ligado? Acho que é 5 faixas, só love song, Fraga. Aí eu tentei dar uma diferenciada também no love song, um violãozinho, tá ligado? Sim. Instrumental mais... Mano, o bagulho que eu sempre mais parece fácil. sempre Eu teve a gostei. brisa. Você Sim. mais, sempre teve a brisa da love song, ou a brisa do acústico, a No brisa começo eu da gostava muito de palma. love song, aí depois bateu aquela revolta, assim, sei lá, não sei se foi Bate, todo no mundo momento tem que eu essa tava... lataria dela. A galera fica sem Tipo, graça, tem vezes que eu pá. quero fazer um love song, mas tem vezes que eu quero marretar, tá ligado? Mano, até eu fiz uma opção com o Fael, pô. Mano, todo mundo. Eu nunca fui de fazer love song, mano. Olha, eu nunca fui, tá Eu ligado? já escrevi. Só que, tipo, eu fiz um love song, mas com... É, vai ser um love song Silco de Santos. Não, ele... É um lançou- cachorro song, né? Cachorro love song, tá ligado? Não é tipo Cachorro um love. love song, tá ligado? Porque eu ainda não tô na fase... Eu nunca gostei de fazer love song. Tipo, Vai, o que vai, nós sempre vai gostou. fazer. Mas tô na brisa de fazer de tudo pouco, mano. Não quero Como mais artista é bom fazer versatilidade, isso. Quero, Pouco. igual você falou de grind de drill, mano. Quero fazer também, mas eu quero estudar mais, tá ligado? Eu quero estudar lá na gringa. Posso te dar Que uma o sambinho, o grind referência? vem da Europa. Ouça Um sambinho no refrão. Skepta. Não, mas ele já fraga. Já fraga. Ouça o grind Os caras lá de da Londres. Inglaterra, mano, de Londres eu já fraga. Você já ouviu uns caras? Porque, mano, vou explicar um negócio antes, perdão te interromper, Tranquilo. tá ligado? Porque eu acompanho aqui, por exemplo, o Febem. O Febem, o que não é pode comprovar ele, o cara todo pra falar, mano, eu acompanho ele desde milho, tá ligado? De milho. E ele trouxe o grind pra cá, mano. Ele
trouxe o Garmin pra cá já não é de hoje, tá ligado? Ele foi um dos primeiros a trazer o Garmin aqui Tem no um som Brasil. dele com o Vandal também. Pega a visão. Quanto tempo faz isso? 3, Mas 4 depois anos, de mas nem tempo eu chegava. percebi que era 3, 4 anos não tinha essa parado vertente, aqui, tá tá ligado? ligado? 3, 4 anos não tinha parado aqui, o cara já tava fazendo bagulho, tá ligado? Tipo, podia ter, mas que tava ali em foco e evidência era eles. O Vandal faz isso também, tá ligado? O Vandal lá de Salvador, não sei se é fraco. Não, Eu falei do jeitinho que você falou que não podia, foi não. relaxa, cara. Já foi, já. É Já só formou código todo aqui. mundo, já É formou um todo código. mundo, tá sujo. Mas, mano, eu ia falar um bagulho, eu até esqueci, mano. Mas tem, pode falar um bagulho também, Pode falar, pode do falar. sambinho no refrão, com o Som Rafael. É, pô. Tá, E, mano, em cima do sampo. Jogou um Foda, sambinho, foda, o Montinho foda, teve a foda. ideia, o cara é um bravo, né, mano? É, O mano, em cara cima do sampo, é cara. filósofo o bagulho. Não, tipo, eu fiz Musical. um... Aí eu falei, mano, cabe um samba nessa porra Aí aí. eu vou tipo a bubuzelinha assim, Tô ligado, tô ligado. bem brasileirão mesmo, tá ligado? Mano, o Caralho. bagulho é diferente. Ô, falando nisso, Levada vocês brasileira, fragam um mano cara. que chama PMM, vocês devem fragar, o seu deve fragar, vocês não acham que vocês É devem daqui? fragar. Não. Não, é um mano que produz. Ele é nerdão, ele é mais nerd que eu, tá ligado? Uhum. Tipo, ele é nerd de ficar em casa mesmo, só que ele é nerd de música. Ele toca violão e ele faz beat, tá ligado? E esses dias pra trás, e ele é um moleque muito, mano, o estereótipo de nerd que eu quero dizer, tá ligado? Que faz umas piadinhas bobas, que é inocente, esses bagulho. Mas é engraçado. Mas é sabe? engraçado, Tá ele ligado? faz umas Isso que piadas é bom, engraçadas tá ligado? dele. Da hora. Os vídeos dele é tipo assim, ao invés dele pegar uma imagem que é normal, ele pega aquelas imagens que é paga, tira um print, aí tem uma logo da imagem gigante, e é de propósito, tá ligado? E esse mano lançou um álbum esses dias, tá ligado? Tem 4 faixas. E como ele no canal dele, ele já ensinou muita coisa. Minha mãe toca violão, tá ligado? Então, tipo, eu tava aprendendo os bagulhos de tom e semitom, bagulho de dó maior, dó menor, essas paradas de teoria musical, tá ligado? No canal desse sim. cara. É E aí bom pra tudo, sim. esse cara lançou um álbum com 4 músicas. Um trap, um samba, um MPB e mais um outro bagulho. Só que todos bebem de referência do rap. Então o samba tem um sintetizador de R&B na voz. A letra dele não é tão boa, mas é tão bem produzida a parada que você vê que o cara é tão inteligente pro bagulho que, tipo, que é outro nível, mano. Eu fiquei ouvindo, não é uma música que eu baixo no meu celular pra ouvir no dia a dia, tá? Mas aí quando você é É artista, diferenciado, né, você mano? vê que fala, mano, o cara tem um talento, ele é outro nível, tá ligado? O cara tá em outro patamar, mano. Tem vários caras que são assim, né? Tipo, fala uns caras que vocês gostam aí, mano, que vocês devem dar referência pra caralho. Desde antes, Mas ou fala tipo agora. da gringa ou do Tanto faz, do Brasil, mano, mano? tanto faz. Nossa, tem Fala muito, do né, Brasil, mano? então. Então, mano, tipo, tá ligado? Muitos artistas Mano, aí hoje você vê. primeiramente, Mas vamos fazer o seguinte. primeiramente, tá ligado? Os clichês não valem. Porque, tipo assim, ó, você falar que Racionais é inspiração é bem clichê. Você vai inventar a inspiração, Mano, é os bem caras que eu clichê. acompanho- Eu entendo todo mundo gostar, mas deve ter uns caras diferentes. Os caras que vocês eu gostam. acompanho, que é mainstream, mas não é tão mainstream, Febem, desde antes, tá ligado? Eu curto o trampo dele, tá ligado? Porque, tipo, ele é rap nas ideias. Eu gosto de pessoas assim, que é rap nas Direto, ideias. né? O Vandal, tipo, o FBC, mano, eu gosto do FBC pra caralho. Pra mim, de Minas, tá ligado? É o melhor MC que tem. Tipo, aqui de Minas que eu vejo com referência é o Fabrício. E não tem tanta visual, olhar os outros trampos dele, mas você fala, mano, perde a qualidade dele. Eu gosto do Dalcinho, mano. Curti Gosto a do de Dalcinho. Kenner. Não, viu o EP que ele lançou lá com os manos lá na gringa lá, pô. Não sei se é Suíço, o caralho a papo lá, tá ligado? Lançou faz nem uma semana, pô. Tá com pouca visual, mano. Você vê que o cara, mano, e o cara é correria, tá ligado? Quem acompanha no Insta, você vê que ele é correria, cria, pai. E rima pra caralho, rima pra caralho. O FPC rima demais, mano. Rima demais, O mano. Dalcinha já bebi muito. Não, o Dalcinho acompanhava de mim. Eu O curto próprio, mano, você Dalcinho pode falar pra do Johnny, caralho. mano. Quem gostou do Johnny foi o Kenard, tipo, na época do John, no comecinho de Na época TV3. que ele falava de picho. Não, Tá ligado? antes disso ainda, antes disso. No começo. Não, é porque é tudo uma época. Porque É. quando ele era do DV, a revolta dele era bagulho. contra a cidade dele. Sim. A revolta não era contra o preconceito, mas era muito mais, olha Morar como na eu sou cap- pobre em morar na BH, capital na também, BH, tá ligado? De tá ligado? Minas, aí, Olha é. como é a vivência do picho. Aí depois ele subiu para um nível que ele teve que abraçar uma causa só, tá ligado? Aí ele abraçou a causa do preconceito para lutar contra, mano. Exatamente. Isso eu admiro. Eu só não gosto das músicas como ouvinte só. Porque tem diferença, mano. Você ouvir a música como artista e falar, não, mano, eu sei que o produto. Sante. Só não ouço. Eu tenho, tipo. Eu não vou dizer que eu não E gosto. você tá, tá ligado? Conhecer, Não, você né, tá cara, como. da hora. Você tá Pra como lá, referência, show tá dele ligado? também. Ele falou, tipo, então, se bem que hoje em dia eu acho que Síntese, o mano, Santos, síntese. mano, o Santos né, trombou os caras lá no festival, eu com o Rodrigo, tá ligado? Trombou ele e o Nego Max, mano. Melhor show que eu peguei ao vivo.
show que eu peguei ao vivo, irmão. Da hora. E vou citar o Nego Max, tá ligado? Você foi falar, eu tava terminando de falar. Tipo, eu escuto muito Febem, escuto FPC. Nego Max, mano, eu escuto pra caralho, tá? Mas muito, mano. E te falo pra você, mano, os cintos com o Nego Max, mano, que eu ouvi ao vivo assim. Não tem nível, não tem Não. O Santi também Mano, curtiu isso, o show o dele Santi ao vivo, mano, você tira o Santi chapéu eu pra curti caralho, tá demais. ligado? Mano, quem sabe dominar o palco. Você é não outra foi, parada, você não mano. foi no Cintos com o Nego Não, o Max, tá Santi ligado? não foi. O Santi eu ouvi ao vivo, mano, o Santi Ele é calminho, pica, tá né, ligado? Mano, o calminho, Santi é aquele cara que cara. tipo, ele interpreta, tá ligado? Tipo, você tira o Ah, chapéu. O John ao vivo, mano, é muito zica também. Mas os caras que eu ouvi, assim, que eu falei pra você, mano, caralho, mano. Que eu vi ao vivo, assim, eu fiquei de cara, mano. Porque eles lembram muito o Wu-Tang, mano. Eles tiram muito de referência. gosto muito. Eles é entrosado, mano. Isso que eu fiquei de cara, tá ligado? É o Cintos com o Nego Max. Ele tá entrosando, fazendo uns bagulhos, É passinho. um espetáculo. Não, fazendo né? um passinho lá na hora, os bagulhos lá na hora. Não, você o que eu fala, quero mano, dizer, pô, mano, esses tipo caras, assim, os ó, caras, rima muito, Além, rima muito. além dos caras serem artistas na parte musical, os caras são bons atores, vamos dizer assim, porque é uma atuação séria no palco. Os caras sabem controlar o palco, sabem trocar. Mano, vocês que já devem ter experiência de palco, sabe o que é você trocar de música e o palco abaixar e todo mundo dar uma caída? Caralho, Você Vários não- final de rolê, né, tocou, aconteceu isso. Muitas vezes. ou tipo, você tá numa música boa, por exemplo, um bagulho que eu via, pelo menos no primeiro Sul de Minas Internet que eu fui. Quem gostava das músicas porque gosta, tava lá na frente, pulando e Isso curtindo. foi muito bom, mano, muito bom. E isso foi muito foda. Todo Foi mundo teve um importante espaço pra pra caralho. Cara, cantar. se eu tivesse rap 1, a galera tava mais agitada que o segundo, né, mano? Também acho. A primeira galera tava. Nossa, o primeiro foi muito bom. A segunda, mano, é o seguinte, a segunda a galera agitou tudo, mas tipo, a primeira foi diferenciada, mano. Conta aí como que foi a segunda. Eu não fui, talvez vocês Mano, possam a contar segunda alguma foi, curiosidade tipo, e tal. Mais organizado. Só isso, tipo, foi mais organizado. Local maior. Não, mais organizado, tá ligado? Mais Em organizado. tudo, né? Em Em tudo. tudo, mano. Mais cabeça, segurança, tudo. Alimentação. Mano, não teve um perrego, mano. Tudo que nós combinou, né? Falou que ia ser Da open, hora, tal. da hora. Tudo que Porque nós no outro teve Deu uns tudo certo, perrengues. Não, mas foi- tipo, no que foi nós experiência. cumpriu, não, tá ligado? É, não foi No que nós, esperado, não, né? que nós bateu no peito no 1, nós cumpriu. Porém, nós passou muito estresse. Passou. Porque muita gente, tipo, que não convém que eu falo, muita gente que tava envolvida também no evento, não chegou na hora, não cumpriu o bagulho que tinha que cumprir, tá ligado? Na segunda não, todo mundo cumpriu certinho. Igual eu, mano. Eu nem tava tanto na organização, eu fazia as artes e tal. Todo mundo fazia, todo mundo ajudava. Não, mano, mas é É, bagulho, foi da hora. o errado era isso, mano. É. Tinha 5 Cinco artes, tipo, pra um evento, tá ligado, mano? Cinco Não, pessoas diferentes. agora não, no fazendo Serviço bagulho. TF2, mano, nós organizou tudo, mano. Mano, não deu público, tá ligado? Tipo, o público não esperava, tipo, deu 150, 200 pessoas, No mano. outro deu quanto? Deu umas... Mesma quantidade, porém lá era um local menor, então lotou, tá ligado? Nós tava esperando o quê? 500 pessoas, 600 pessoas, mano, levou São não, pô, tá ligado? Tipo, nós fez um bagulho da hora pra acontecer, Sim, mano. sim. E tipo, chegou na hora, mano, Não virou, né? Não, Tanto. virou. Não virou tanto. né? virou, tá ligado? Virou. O bagulho foi tipo, o evento rolou. O evento foi lindo, mano, tá ligado? Foi do começo ao fim, mano, não teve um perrego no evento. Pô, o segundo foi tudo que eu pedi mesmo, tá ligado? Falei, que esse evento aconteceu. Tem que ser desse jeito, desse Pô, jeito. acabou o desse evento, jeito. mano, todo mundo elogiando o evento. Mas, tipo, era pra ter tido mais gente. Pela organização que nós teve, Vocês saíram no prejuízo? No último? mano, não Quase, saiu quase. porque ele foi Quase. atrás de. Eu, Quase. lembro que o cara foi atrás de vender goró, as paradas. Mas não saiu prejuízo, não. Vendi também o Faz um notebook. corre ali e tal. Não, e pagou as resolve. contas, tá ligado? Pagou as Pagou as contas. contas, tá Entendeu, ligado? entendeu. Pagou as O contas. primeiro pagou também? Hã? O primeiro Todos pra pagou. pagar as contas. Primeiro Nunca ia pagou, passar o mas dever. suave, eu Não, acho. mas não ia fazer o segundo se não tivesse pagado o O que eu primeiro. lembro do primeiro, mano, é que, tipo, que eu tava te falando, eu não tava na organização em si, eu não ia trampar, Mas tava envolvido. mas tava envolvido. Aí eu lembro que eu cheguei lá, mano, e teve uma hora que eu tava lá dentro, e eu comecei a fazer goró pra ajudar o corre. Eu entrei lá pra cumprimentar Muita gente, os caras, muita gente. que nós lembra. Aham. Tava, mano, o Rodrigo, o Sandinho tava lá, o Sandinho nem Você tinha botou, ingresso. Mas tava Não trabalhando. comi, O Sardinha foi acabou. pra trampar. Foi, tá ligado? Eu nem comi, porque, tipo, eu fiquei servindo os goró lá, ajudando os caras um tempão. Aí a hora que o cachorro quente, tipo, ficou pronto, foi a hora que eu saí, porque alguém ia ficar no A meu gente lugar. vendeu também, né? Não, aquela Sim. fita foi o Mas seguinte, eu mano. curti pra Aquele caralho. evento, ele foi mais raiz, porém, ele, tipo, ele teve uma agitação Acho que foi mais fácil acesso também. Mas Não, no lugar no mais, centro. Pô, foi na vila, né, mano? Foi, tipo, mais quebrado. mais longe pra ir, tem... Não era tão longe, mas era mais quebrado. Muita Tinha gente mais não foi. vizinho, tá ligado? Muita gente não foi, porque, tipo, a Barcelona era Barcelona, pá, não vou. Tá. Muita gente falou isso pra nós, tá ligado? E, tipo, o local foi de boa, mano. Eu, como eu cresci na vida, tá ligado? É de boa, tá ligado? Mas, tipo, Nada mais eles seguro que errado, a tá própria ligado? quebrada, né? Não, não, minha própria quebrada não, porque hoje em dia, tipo, minha quebrada é o Catã, tá ligado? Não, Mas, tipo, eu não sei se você eu entendeu o que cresci eu quis lá dizer.
Tipo assim, ó, Na revistando em si que eu tô falando. quando você personagem, na revistando. vive numa realidade ou quando você passa muito tempo numa quebrada, não tem nada mais seguro que o lugar que você conhece. Exatamente. É isso que eu quero Sim, dizer, sim. tá ligado? Exatamente. Tipo eu, mano, quando eu ia pro Catan, ia lá pro estúdio, tá ligado? Os caras, mano, vamos ali embaixo ali. E eu Ficava com o lembrava- pé atrás, né? Eu ficava com o pé atrás, porque eu não andava lá, tá ligado? Aí chegava de noite pra voltar da batalha, eu falava, vou por cima com os caras. Tipo, não sei se era pela localidade, tá ligado? Foi porque teve evento no mesmo dia, foi uma porrada de coisa, tá ligado? Ah, Tipo, são vários fatores, né, mano? não, tipo, o público deu 150 pessoas, 200 pessoas, tipo, pelo que nós programou, eram umas 500 pessoas, tá ligado? Que era o que cabia ali, tipo, era o que merecia, pelo que nós fez. Pelo Porque corre, né, mano? sobrou bebida, mano, sobrou uma porrada de coisa, mano. Tá ligado? Nós fez muita coisa, nós investiu, mano. Tá ligado? Nós fez uma parada pra acontecer, tá ligado? Mas você sempre investiu, né, mano? Mas nesse dia, mano, tipo, em evento, foi nesse. Tipo, né? Depois, hoje eu prefiro investir em som do que em evento. Porque evento é encheção de saco, ainda mais evento de rap, mano. Evento de rap, mano, eles têm que ficar gravando pra não ganhar porra nenhuma, mano. O bagulho é esse, tá Mas ligado? até em show, né? Pelo menos Depois aqui em você vai Varginha. contar. Não, show, mano. Show também sou Focar em maroto fazer de som agora. quantas vezes que o Kinor já foi em show, tá ligado? Não tem que ficar falando, citando, mas quantas vezes ele fez show, daí botava uma expectativa, chegava lá, era outra, mas falei que não, quantas vezes. Mas os caras. Nem. Já teve show que os caras foram sinceros? O quê? Tipo assim, o que eu fico pensando é que, tipo, os caras falam, ó, vou te dar uma oportunidade e tal. Mas, mano, de verdade, o cara. Cara, é isso que dá a oportunidade pra nós, tá ligado, mano? Nós construímos uma caminhada, mano. Hoje eu falo, mano, hoje, tá ligado? Não é isso que dá oportunidade pra nós, não. Nós for tocar no festival, cena, se for tocar no João, aí é oportunidade, tá ligado? Se for tocar no eventinho pra 300, 400 pessoas, mano, não é oportunidade não, mano. Nosso trampo merece ser, cara. Não, eu tô falando lá atrás. Quando vocês iam, e aí era uma oportunidade mesmo. Não, porque é dá passar pra qualquer entrar. coisa, cara. É, eu Qualquer coisa, lembro, eu qualquer lembro coisa que dessa viesse, época. qualquer eu coisa. lembro. Então, mas já teve cara que foi sincero, que chegou e falou assim, ó, mano, vou falar a real pra vocês. O tempo que tem é pouco, é só no final mesmo. Então todos os caras, não todos, mas tipo, o que peca, o errado dos caras, é tipo, mano, é prometer uma parada pra vocês, e eu passo por isso até no mercado de trabalho com design, Mas tudo bem, Prometer tá prometer ligado? um bagulho pra você, e a hora que você bota fé no cara, o cara não tá nem aí, tá ligado? Porque, tipo, mano, os caras da rave mesmo. Já aconteceu dos Os caras Banda mandar Unidos, um- os Banda Unidos, amigo nosso. Banda Dimensão, amigo nosso. A dimensão foi da hora, o rolê. Botou nós pra tocar uma hora, tá ligado? Os caras botou nós pra tocar uma hora, mano. Nenhum show de rap. O cara do rap mesmo botou nós pra tocar uma hora. Os caras da rave botou nós pra tocar uma hora, tá ligado? Na Unidos e na Dimensão nós tocou uma hora, filho. Tanto que nós chamou a gangue Não tinha inteira. nem música. Não, pra nós chamou a tocar gangue na hora. inteira. Vai Nós chamou... abrir o rolê, Não, tipo, tipo, nós chamou a gangue inteira porque eu, que nós mesmo não tinha uma hora pra tocar, tá ligado? É, ué. Nós falou, não, vamos todo Chama mundo. os caras. Os caras deu oportunidade pra Quem nós. que Nós foi, tem, mano? pois Quem é. que tocou Não. nesse show? A gangue inteira. Eu, o Kenor, Nossa. Fael, Luan, América, Eliseu, o Salão. Salão Salão. cantou também? Também, o Salão era da gangue. Alvin. Eu lembro dessa Alvin também colou nos dois shows da Unidos, Dimensão. O Breno, DJ. É, Pode ser o Breno Breno, Barra, faz perto do Mente Bravo. Alerta. Eu Os gosto caras- de DJ. Faz E perto dá do pra Mente trocar Alerta. ideia com o Breno. Faz perto do Mente Alerta, tá ligado? Salve o Brenão. Tava lá sabadão na goma do meu faixa. Vai perto do Mente Alerta. E ele tá com nós, mano. E eu vi que vocês fecharam, Ele é- mano. Não, todo Desde show, mano. antes. Todo show ele tá com nós, tá ligado? Vocês conheceram ele lá na época de gangue, né? Não, tipo, mano, foi. Nós conhecemos no Sul Mineiro, né, mano? Que ele que organizava o Sul Mineiro, nós nem sabia, tá ligado? Tipo, o primeiro Sul Mineiro que nós tocou foi tipo um dos É, melhores foi shows. nosso primeiro show. Sabe o foi que é mais ele. louco, mano? Sabe qual que foi os melhores shows nossos, mano? Os melhores shows nossos, que nós vai completar no show cultural, tá ligado? De evento próprio pra rap, mas que era de graça, tá ligado? Gratuito. Quem ia era quem gostava de rap mesmo. De boa, né? Foi os mano? melhores shows pra nós, tá ligado? Tipo, o show que nós tocou tranquilamente, com a galera pulava, batia a cabeça. Curte todo Isso mundo, que é mais né? louco, o show que a gente botou mais expectativa, o da Recade foi da hora, tá ligado? Pra não falar que, tipo, Abrimos o recado. da Recade Abriu não. o Recade. Abriu. Já. O da Recade foi O show da Recade é da hora? É da Ah, hora. eu curti, mano. Da hora. Não, tipo, é da hora, tipo, é da hora. Na época os caras estavam na época de Fleck Jack. Eles tinham Era estourado, da Tipo, a tá noite ligado? eu adoro, Mano, É, todo tipo, mundo batendo cabeça. Pacto foi da Doom, hora. tá ligado? Mas foi da hora, meu Pacto Doom, esse eu curto também, foi da hora. Não lotou, mas foi da hora, quem tava ali bateu cabeça, Foi beleza. responsa. Tipo, o show foi da hora, porque Equipamento botaram nós no também. horário de pico, botaram nós Equipamento no tava- melhor horário, tava- horário top. E o Microfone próprio show, tipo, top. do John, que Mas nós esse tocou. cara foi sincero? Então os eventos culturais, os caras é Esse- sincero, Não, né? esse não foi cultural. Mano, Não, essa Não, fita, é isso que eu tô falando, tipo, essa assim, fita é muito complexa, tá ligado? É uma fita que nem, tipo, não cabe falar. não cabe falar, tá ligado? Tô Porque, tipo, ligado. já teve isso e aquilo. Hoje já não é um problema pra nós ficar citando em entrevista aqui, Não, ficar tô citando em ligado, conversa, tá tô ligado? ligado. Mas, tipo, Faz problema, né? Não é problema não, tá ligado? Problema não, porque isso aí, tipo, é um Acontece. bagulho que aconteceu, mas que não é um
bagulho pra nós falar, tá ligado? É um bagulho que, tipo, sim. o show da Recade foi bom pra nós, tá ligado? O show do John, que nós tocou, era pra ter sido melhor ou impossível, porque era pra ele ter tocado o lance do John. O bagulho é tão coincidência, gente, é destino, tá ligado? Que, tipo, o som deu pá, né, foi tocar depois do John. Mas quem tinha que estar ali tava também, então foi um Tava. show da hora também, tá ligado? Já teve muito show. Pelo menos, tipo assim, digamos que o destino provou pra você quem era de verdade. Não, tipo, não Vamos foi dizer isso, assim. não foi isso, tá ligado? Não, porque quem tava lá tinha que estar. Aconteceu, É isso que eu tô acho. Não falando. foi isso, porque tipo, tem muita gente que tava ali que nem conhecia nós, tá ligado? Então, tipo, eles não eram obrigados a estar ali, tá ligado? Tipo, o que eu falo pra você, mano, teve muito show nosso que deu errado, que, tipo, chegou uma hora que nós tava fazendo tanto show, que nenhum show tava dando errado mais, tá ligado? Já tinha pegado a malícia do bagulho, tá ligado? Não tava dando errado, tocar tocou, tocar foda, né, Guilherme? Mas nós não tava tocando de graça mais. Da hora, É o já principal, valia, né? né? Já Nós não valia. tava indo de graça pra qualquer lugar mais. Isso que é o principal. Porque E falar, eu tem acho que uma pessoa ali, tem 300 pessoas ali, irmão, foda-se. Tá Não ligado? tem dinheiro no Não bagulho. tá tocando de graça, porque nós já tomamos muito no cu de tocar de graça, chegar o bagulho, chegar lá não acontecer nem por nenhum, aí nós se frustrar porque o bagulho não aconteceu, Porque investe dinheiro nós na se frustrar porque viagem. investiu bagulho. dinheiro em viagem, Tudo. e nós não desanimou por causa disso, mano. Mas é quem quer de verdade, né, mano? É igual quando eu mexi com Mas os acho que bagulho de acontece, YouTube, né? mano. Até, Acontece. tipo, olha o que eu passava quando eu comecei, tá ligado? Quando eu comecei no YouTube mesmo, tipo assim, eu não tinha nem PC meu. Tinha PC da minha mãe, tá ligado? Fazia o que eu tinha que fazer pra rodar o jogo, gravava o bagulho. Aí minha mãe ia dormir, acordava 3 horas da manhã, pegava o modem de internet, punha no tablet, passava o vídeo pro tablet, postava, ficava internet de modem, tá ligado? Ficava tipo uma É noite. tipo USB, né? É. Tô ligado. Ficava uma noite postando a parada, tá ligado? Nossa. Aí acordava no outro dia e beleza. Aí tinha que dar sorte da minha mãe não levar o notebook pro trampo. Porque, tipo, se ela levar pro. Eu não podia Sair mexer. da no- net, eu Não, e eu não posso mexer, não podia mexer no notebook da minha mãe, tá ligado? Eu achava que ia ficar jogando joguinho, mano, vai estragar, você tá ligado? Aí, mano. essa porra. Esses jogos que você fica jogando, tá ligado? Essas paradas. Não, relaxa, cara, relaxa. Não, mano, eu tô contando pra ele, tipo assim, ó, engraçado, quem mano. quer faz o bagulho de verdade, tá ligado? Não, mas fica calmo. Tipo, eu tava contando pra ele que quando eu comecei a mexer com o YouTube, mano, eu não tinha nem o meu PC, tá ligado? Eu usava o PC da minha mãe, um modem de internet, gastava uma noite pra postar um vídeo de 10 minutos, gravava com um microfone de 10 conto, mas lá que eu aprendi a mexer no Photoshop de hoje em dia, aprendi a editar um áudio, tá ligado? Aprendi a mexer com audiovisual, com câmera. Isso com 13 anos, 12 anos. Gravava vidinho de skate na Agora rua. hoje em dia eu tô fazendo podcast. Sim, mano, tá mas ligado? é Da um hora progresso. demais, É igual demais, vocês, mano. irmão. Vocês começou de pouco. Começou. caralho. Tamo junto, cara. Começou, mano, rimando, sem compromisso nenhum. É só o que eu gosto de fazer, tá ligado? Sim, mano. É o que, Por amor, mano. tá ligado? Exato, mano, exato. E aí, tipo, Eu você fala, gosta, mano, eu sei que você curte, mano, tá ligado? Que é um bagulho que. vem de mim, né, Já mano? tá, O bagulho, tipo, tipo, você sempre fui da tá ali, criação, mano, você velho. tá lá, tipo, você tá E- fazendo parte disso também. É, isso e da sempre hora, tem você vai ideia tá pra fazendo hoje, trocar. tá ligado? Sempre tem ideia pra trocar. Igual você falou o bagulho da gangue, que é sempre a mesma ideia, quando tromba de novo. Ok, pai, morreu. Mano, não sei. É, tipo, Morto, não pai, perde morto. A essência da parada, né? É da hora, mano. Isso aí é essencial, mas, mano, isso aí vai de parceiro pra parceiro. Como nós viveu muita coisa ali, tá ligado? Todo mundo da gangue, ele viveu Pode muita jogar. coisa. Joga. Ah, Pega. como nós viveu muita fita ali, a intimidade, a amizade continuou, né, mano? Continua igual, eu trombei, eu fui na Royal um dia aí sem pretensão, trombei o Fael, tá ligado? E eu com o Fael, nas épocas da antiga, nós tinha muita desavença, tá ligado? Por causa, mano, por N motivo, nós tinha muita desavença. Eu achava umas coisas dele, ele Questão de achava trampo, de tá mim. ligado? Sim, Não era sim, normal. sim. Aí depois de muito tempo eu trombei um dia ele na estação, e aí nós trocando ideia de amigo, tomando goró e tal. Aí ele falou assim, ô mano, naquela época lá nós tretávamos, mas hoje em dia eu te respeito, tá ligado? Olha que da Porque hora, você tá ligado? bate o pé nas tuas ideias. Porque você sempre é ponta firme no que você fala. Mesmo Já se você gravou tá o dele? Vai errado. gravar o dele? Não, vai chegar o dele. Rafael, Vai tô chegar, ligado que vai você chegar, quer, hein, vai mano? chegar, Já até vai me chegar. falou isso Mano, aí. eu devo ter umas 10 músicas do Fael lá pra soltar pros caras produzir, mano. Sim, Sério, tá mano. ligado. O Fael é muito bom Letra musicalmente, Não, mano. né, mano? Letra Eu acho demais. Rafael, mano, já falei pra ele, mano. Questão de letrar, mano, ele tem muito pique, tá Tem. ligado? Muito Esse pique. dia mesmo, E o falando bagulho bagulho, que... Pode falar, pode falar. um som com o Zorro, tá ligado? Ele Aham. me deu uma parte da letra, tá ligado? Tava tendo dificuldade. Ele falou, mano, acho que tem uma letra aqui que vai encaixar com você, mano. Acho
da hora, tá ligado? Ele Tipo, deu uma Ghost Rider, parte, eu mano. juntei, Compositor, né, mano? Eu Compositor. joguei tipo, a parte no final e mesclei. Isso rola muito e nós nem sabe, tá ligado? Mano? Rola, Às vezes, tipo, pra parceiro caralho. fortalecer letra pra parceiro, nós nem sabe, tá Mano, ligado, de mano? quem que eu tava vendo a entrevista? Isso é da hora, mano. Que Da falou hora, que já cara. escreveu o livro. Eu queria pra passar por isso, que galera. eu tava tendo dificuldade pra letrar, Mas mas isso é só normal, um parceria. bagulho de amizade mesmo também, É, da hora mano. você ter Mas alguém pra quantas te- vezes na sessão de estúdio o cara Sim, não o já motivo falou mesmo que... me ajudou Eu demais, lembro né, desse pra tipo de época, tá ligado? Mano, eu gostava muito, tá ligado? E eu ia lá, mano, eu nem sabia de nada, tá ligado? E, mano, muitos caras falavam assim pra mim, até hoje eu passo por isso, que tipo assim, vocês são do rap e o rolê de vocês é o rap. Vamos dizer assim, Sim. os parças são do rap, os caras estão envolvidos com música. Eu, mano, eu já tive essa época. Mas eu não convivo no dia a dia com vocês mais, tá ligado? Igual Sim, eu mas hoje em convivi. dia tá foda também, né? É, porque cada um tem seus corre. O meu bagulho hoje em dia é mais skate, tá ligado? Eu conheço mais os caras do skate. Sim. Naquela Eu época, já os deu rolê de caras... skate? Não, eu já vi você de Bota skate. fé. Mas por incrível que Botar pareça, meu mesmo board, antigamente mesmo, a maioria da galera Pra que mim, trocava tipo, ideia botar um era board, galera de um Word, né, skate, mano? É, galera botar da- um skate pra nós, Cara, né? Mas não eu dá, não não, eu lembro nunca de falar peguei pra uma andar, os caras curiosidade andavam. assim, É, mano. Mas os caras que eu No trocava skate, ideia da sempre hora. foi, mano. Sempre foi os caras do skate, tá Tipo, ligado? fazer um Mas- flipão faz parte da cultura Faz. também, né? Porque, mano, skate querendo ou não, mano, skate rap É bate rua, muito, né? mano. Não, skate É, rap bate estilo, muito, tá mano. ligado? Sempre bateu. Sim. Skate rap sempre. Tipo, e esses bagulho, mas no skate, mano, tem uma parada que só o esporte te ensina, tá ligado? Ele ensina com esporte. Mas, tipo assim, mano, você pode ser a pessoa mais rebelde que for, que não vai ter que concordar com o que ele anda. Você pode ser o mais rebelde que for, irmão. Pé no chão, você repete e acabou. Manobra é nas 4 bases. Andou de manual, Sim, deu uma sim. raladinha, repete, irmão. Sim. Tá pulando gap, virou o pé, capotou, repete. Nossa, Não, mas também tá aprendi a doendo. jogar, Amanhã pô. você volta e você repete. Sabe o que eu acho tá que o ligado? skate tem Ah, muito velho, com o skate, rap, né? mano? Eu acho que tipo, ele tem uma descriminalização, tá ligado? Sim, é. E o rap também só. Tá à margem da sociedade, né, mano? Mas geralmente mesmo, igual, mano. Tipo, Eu não ando de skate. tem muita gente que tem Mas eu preconceito acompanho, com por rap. exemplo, o né? Aldemar. Eu acompanho o Aldemar de 3, 4 Nossa, anos que eu esse acompanho o cara é Aldemar brabo. Fuluquinho, tá ligado? Tô ligado, Tipo, anda mano, você demais. vê, mano, você vê que rap e skate é totalmente Tá envolvido. ali, tá ali. Sim, Com vários clipes o Luquinha já apareceu, os caras Porque, davam mano, clipe no rolê. a Ele vivência- vivência mesmo com os caras no Fortnite. É vivendo, mas tipo, os caras, o Luquinho em si foi, eu acho que eu vi um vídeo que ele foi até Pareceu de o tour Caio do catete, tá também, ligado? Ele pareceu foi na o Caio tour do joga tênis, catete e joga ceia. É. Catete e ceia junto, ele foi no busão também, tá ligado? Ó, bagulho doido. Depois você viu o videozinho, mais de 1 hora de vídeo, mano. Você É viu os tipo um caras. documentário, né? Tem todo Hã? um É tipo um contexto, né? documentário? É tipo, acho que não esse é aí um documentário, tipo um vídeo lazer, tá ligado? É, conta uma documentário, vivência, mano, Eu conta acho que uma... é aquele lá que Conta as uma pessoas história. falam no Catete final. Zur que chama, tá ligado? Então é um documentário. Porque, tipo, mano, você vê um pouquinho de. Você vê um pouquinho do documentário, tem como conhecer morto, tá ligado? Ali não, ali você vê um É. vídeo de pertidão, tá ligado? Tipo, os caras fazendo uma de madrugada ali na Lapa ali, no catete, fazendo umas manobras, bota ali o bagulho Sim, no tá. meio da rua ali, O sai pra- caixotinho, o caixotinho, caixotinho, aí parou uma mulher de moto lá, xinga até o D2, porra, Marcelo, essa aqui é do catete D2 é também, brabo essa aqui é demais, do catete também, você acha o Caralho. bico, mano, cara, é Mano. o Luquinho, catete E Zur. sabe o que é? Além do que você falou de estar à margem da sociedade, mano, tipo, o skate e o rap tem um bagulho de, tipo assim, de salvar a tua vida no quesito, tipo, no quesito, como é que eu vou explicar? O que você vai fazer da tua vida? Te dá um sentido, tá ligado? Sim. Porque, mano, vários Por que moleques você vai fazer são isso, tá perdidos pra vários lados. Eu não tô falando nem só de corre, tô Sim, falando sim. perdido pra vários sentidos. Mas, mano, chega o rap, chega o skate, chega um esporte, dá, mano, é isso Na que eu vou direção, fazer. né, mano? Dá uma E aí, direção. se ele for mal rebelde, é isso que eu tava falando. No esporte, bola é fora, irmão. Gol é gol. Chora o que você quiser. Gol é gol, mano. Você perdeu, você aceita, tá Outro ligado? dia você vai igual Bem você. melhor e ganha dos caras. Batalha é isso também. Exatamente, igual a skate, perseverança. Vai fazer um gamezinho de skate, se você não mandar uma manobrinha. Se você não puxar o que os o cara não caras sabe, você tem que saber É competir. igual a batalha. Na batalha, isso é Acabei de uma falar, magia foda da caralho. batalha, né? Tipo, além da questão, olha pra você ver, né? Na batalha é muito mais explorado o quesito momento, tipo, quem faz a plateia sentir mais emoção. E Sim. qualquer emoção. Seja ficar triste porque uma história chora, ou uma história dramática, depressiva e tal, ou porque faz piada, ou porque a ideia é muito foda, ou porque a punchline foi de uma mina que não sei o que, que pra caralho também, tá ligado? E às vezes o verso do cara nem foi tão bom,
tá ligado? Como rima, como rap, como batalha de rap, nem foi isso tudo, tá ligado? Só que o cara tipo, meio que usou referência, os caras. Não só referência, às vezes é um bagulho bobo, mano, mas pensa assim comigo. É igual o Léo Vinícius, mano. O Léo Vinícius, ele tem um ponto na zoeira dele, na Ele gastação interte, né? dele. Ele interte pra caralho. Sim, ele é um bom MC, o que é? Um mestre de cerimônia, né, mano? Léo Vinícius, Ele como sabe roubar MC, atenção, ele é né? um Ele bom sabe. mestre Ele de apresentou os cerimônia. dois de Ele é Minas, cara. bravo, velho. Acho que eu batalhei com ele já, Então, cara. e ele tem um negócio na gastação dele que é totalmente diferente de todo mundo. Porque todo mundo tenta gastar pensando no estereótipo da própria cabeça. Então, por exemplo, se eu vou gastar o Knorr, eu vou gastar um bagulho que ele não gosta, porque eu conheço Vai ficar ele bolado e e tal. vai ficar. O Léo Vinícius não, mano. É, Ele só mano. vai te gastar pro Ele tem entretenimento. respeito também, né, mano? Tá ligado? Eu, às vezes, Ele acho vai que te tem gastar não porque, tipo, a sua mina pegou outro cara tal, ou sua mina Aham. fez isso. Ele vai te Depende da gastar, levadinha mano, do beat, porque pá. você tem uma orelha tão grande que você nem ouve o beat. Sei lá. E não é uma zoeira do tipo assim, mano, nossa, eu vou sair pra casa e falar, nossa, é mesmo, né, mano? Preciso dar um jeito na minha orelha que tá foda. Não. Mas se é um bagulho de mina, o cara já vai embora assim, nossa, mano, tem que dar um jeito, os caras tá falando de mim lá na batalha. Tem que eu ter vou revanche, entender. bagulho. É, o cara já fica bolado. Logo eles estão, Deve. acabou a batalha, mano. Isso são poucos que conseguem fazer, tá ligado? Eu acho que nem o TT ela faz tanto, porque o TT ela, tipo, usa mais do argumento, que é essa questão de conhecer o seu adversário, tá Ele ligado? foi, o Rio, na verdade, ele foi evoluindo, né, mano? Foi. Mas ele era muito bom. Mas, tipo, ele já sempre foi bom, mas ele foi evoluindo demais, mano. Teve uma época que ele tava rimando demais, mano. Tava rimando demais. Ele chegou a época que ele tava rimando tanto que acho que nem o Léo chegou a rimar igual ele rimou, não, mano. Tá ligado? Deixa eu dar um pouquinho pra frente, por favor. Tá pra Pra frente? frente. Não sei se vai pegar, ela vai estar de novo. Tomara. Tomara. Tá, porque ele chegou que ele tava rimando pra caralho. No nosso evento mesmo, ele rimou demais, mano. Estravou. Tá ligado? Acho que a batalha hoje tá muita. A batalha do Sul de Minas tem rap 2, pô. No 2? É, ele rimou no final contra o DG, pô. Não rimou contra qualquer MC não, tá ligado? Rimou contra o DG DG. não tem um som que sei lá no estúdio que não. Tem, mas tipo, vai ter outro, tá ligado? Vai ter um bagulho mais estruturado já, tá ligado? Porque lá foi mais antigão, foi em cima da hora, bate papo. Eu gostava dessa estética, porque eu achava, tipo, mesmo Mano, que tem não outra era opção, bom, tá ligado? era isso. Mas ele Mano, fez isso, eu mano. só quero fazer um clipe porque eu quero fazer Hoje um em clipe. dia, tá ligado? É porque você não fraga, mas nós fez isso hoje em dia também, mano. Mas vocês correu atrás de fazer. Não, pô, aquele som nosso que nós lançou eu, o Knorr e o Kid Sandy, nós gravamos num dia. E depois Mas, que. mas a o cabeça, som meu o criou, que eu quero no dia, dizer, depois a que- cabeça é outra, tá ligado? Na A época, maturidade, mano, naquela época nós lançava por lançar, tá ligado? Na época você não se preocupava, tipo, você até podia falar, ah, mano, vamos gravar aqui na sala, porque a sala tem uma estética tal. Mas você não se preocupava em, tipo, mano, que cor que a sala tem, ou a iluminação do lugar. Era mais na sorte. Essas Agora coisas, nós mano, tá eu só, lançando. ó, a ideia era assim, a direção e a edição era tudo a mesma coisa. É tipo assim, mano, eu lembro porque de reparar nos clipes. Entra no portão, aí você canta aqui na sala, aí nós entra no estúdio, aí vai colocar. Abre a geladeira. Abre a geladeira, pega o bagulho, eu já tá Não, tomando. mas isso era da hora, se nós fizermos hoje Era em dia. gostoso, Essa mesma era ideia. gostoso, igual o clipe de. Mano, eu não lembro o nome do som, eu sei que é Elas Não Gostam de Mim, ou Eles Não Gostam de Mim, cara, com o do Mendes e a outra mina lá. Sei, sei. Ah, mas esse aí é mais atual, né? Mas é a mesma pegada, de tá todo mundo É, tomando um pois goró, é, vamos gravar um você Você clipe. queria do gravar bagulho. mais tempo desse som, né, velho? Queria, mas acabou que ficou mais caseirão mesmo. Ficou, é tipo assim, mano, Foi só sem troca opção, de tá cena, ligado? mas Tinha é um muito lugar, bom, tinha velho. clipe. A música é muito boa, cara. A mina cantando o refrão, ela cantou um refrão que, tipo, fica na Sanguinário, cabeça, também. Chave, né, sanguinário, mano? ficou É, chave. chamou muito, mano. E isso é a estética da pessoa, né? Igual o do Mendes. O Mendes é bom de rima, mano. Eu acho ele Ah, bom no de rima. funk, ele, Eu pra aprendi, mim, Eu mano. lembro que eu Tudo fiz melhor um vergonha, mano. som com ele, Melhor com, vergonha. eu acho que é MC Dan, SP, que eu fiz uma... Sim, O Danilo, pô. Não, Salve, depois você Danilo. procura. Depois você procura aí 2 trampos do Danilo. Você vai ver como é que ele já tá ligado? Não, tipo, Ligado. um clipe dele aí tá batendo 12 mil, o outro tá batendo 6, tá ligado? Tipo, Correria. não. Visualização não define porra nenhuma, porque, mano, Eu fala pra vou você, te falar pra ele lá bate, também, ele mano. bate de frente com qualquer MC, tá ligado? Fala isso tranquilo, mano. O Danilo, salve Danilo, cachorro do Ele tá mano. uma levada Tanto de que eu tô paulista pra ir pra lá, tá também, ligado? Tanto que eu tô até pra ir pra lá, tá ligado? Pra fazer Pra um som onde com que é? lá pra Sumaré. Ah, Ele Sumaré. mora lá em Sumaré, Campinas, tá ligado? Sumaré é Campinas, né? Eu tô falando aqui, mas não é que nós... Assim, tipo, é perto, tá ligado? Mano, bichinho,
Esquece. Rima demais, mano. E outro, é funk raiz, funk consciente, funk ideia, tá ligado? Depois eu vou te mostrar um sample dele, vai falar, esse mano. Tipo, ele colou aqui em Varginha, mano. Mas já viu que o cara é diferenciado, tá ligado? E ele colou lá, agora ele gravou 2 trampos lá, que tipo. No estúdio? Não, vocês? não, ele colou lá em Sampa, ele gravou o trampo com os caras lá conhecidos já lá de Sampa. Trampo de outro nível, mano. Você fala, mano, o cara, tipo, bate de frente, mano, com o nível do funk, de SP, Tranquilidade, mano. O cara é muito demais, mano. A voz dele é muito. É funk, tá ligado? É Não o funk. Não conheceu pelo menos, tá ligado? É, pelo menos que não conheceu ele, tá ligado? Eu até ia citar ele antes da entrevista, mas agora que pior pra falar dele. Tá ligado? Porque ele, não, eu ia citar ele antes, tá ligado? Eu tava trocando ideia aqui uns 30 minutos antes, eu já ia citar ele. Mano, o Danilinho tem tudo pra estourar, tá ligado? Tem tudo pra estourar. Porque o cara já é mais velho, já é cabeça, tem cabeça de favela, tá ligado? Cabeça de favela, tá ligado? Morador de favela, morador de quebrada, e manda ideia consciente, fã consciente. É fã consciente, tá ligado? O mais doido dele é isso, mano. Tipo, é fã consciente, fã que você escuta e você reflete, mano. Ô, rapaziada, então agradeço todo mundo que tá vendo aí. Valeu pelo papo. Os moleques estão como? Tomando gorozinho, todo mundo suave. E tá aí na descrição a rede social de todo mundo. Segue lá. Vai sair o corte também no canal. E tamo junto, mano. Muito obrigado. E Balalaica, patrocina nós, hein? Tchau, patrocina nós, hein?